Fala, corretor de imóveis, seu Pangaré. Estamos aqui na nossa missão para você deixar de ser um Pangaré. Começar a ser um cavalo que corre bastante, né, William? Com certeza. Então vamos lá. O que acontece com quem não se inscreve no canal, William? Perde todas as propostas. Se você não se inscrever e não compartilhar com pelo menos 10 pessoas, todas as vendas suas que você fez esse ano destrata. Infelizmente. Ô, louco. O ano inteiro ainda. Não, né? Mas se você compartilhar a comissão... Cara, é 6% mais o quê? 10 mil de prêmio do construtor. Se o cara compartilhar o vídeo. Ai, que Ele, bacana. com 6% mais 10 mil de prêmio. Isso o cara dá o like, o que acontece? Ah, aí é infinito. Aí é aquela hora que o consultor fala assim, ó, eu quero tanto na minha mão, coloca quando você quiser em cima. Nossa, hein? Já pensou você colocando 150 pau acima? Vale a pena. É só compartilhar, dar o like e se inscrever no canal, né, William? Que a mágica acontece. Então vamos lá, para fazer 4 vendas a gente chamou uma pessoa especial hoje, hein? Essa faz 4, eu tenho certeza que faz mais. Ixi, você é Fez louco, mais, tem histórico. Por dia, por hora? Tem histórico. Tem histórico, né? Quem que a gente tá aqui hoje? E hoje a gente tá com a Manuela da Casa Conceito. Tudo bem, Manu? Bom dia, Nome gente. conhecido na cidade, hein? Tá forte. Tá forte, hein? Tá forte o nome da cidade. Manuela, fala um pouquinho da sua história pra gente. Vamos começar lá do começo, e depois a gente chega até hoje. Depois a gente fala sobre o seu mercado aí, Tá que você é bastante forte. Então, eu não sou de Sorocaba, né? Nasci em São Paulo, né? Estou aqui há alguns anos, né? Vim com um objetivo para Sorocaba, não foi para trabalhar no mercado imobiliário, né? Eu vim com um negócio de família, junto com o meu marido, mas eu atuei no mercado imobiliário no começo da minha carreira em São Paulo, né? Numa grande imobiliária de lá, né? Super conhecida e tal, num lançamento de médio alto padrão, né? Depois eu vim para Sorocaba, isso há uns 14 anos, 13, 14 anos. E aí, atuando dentro, comecei a atuar já com uma outra imobiliária, né? Recebi uma proposta já como gerente de vendas, né? Já num primeiro empreendimento. E aí estou nessa caminhada aí, já de 13 anos de 13 anos. experiência no mercado Caramba, imobiliário. bastante, hein? Bastante. Muita mudança, né? De lá pra cá. Muita mudança. O mercado, ele sofreu muita coisa, teve muita atualização, né? Eu estava até conversando a respeito disso com o Diego, meu marido, e a gente estava falando que a tecnologia que veio para somar, né? Só que se o corretor ele não se atualizar junto com a tecnologia, ele está perdido, né? Então, assim, é uma coisa que não veio para tirar o corretor ou o mercado, né? Porque o atendimento ele tem que ser feito, não tem como, né? Você precisa ter o atendimento do cliente, mas você tem ferramentas hoje que te ajudam a trazer o cliente até você, né? E aí depende da experiência, do treinamento, do foco do corretor para que ele faça o resultado acontecer. Legal. Lá no começo da sua carreira como corretora, foi lá em São Paulo, né? Foi em São Paulo. Você lembra da sua primeira venda? Eu lembro. Na realidade, foi um produto, né? Eu posso falar o nome da Pode, imobiliária pode. aqui? Vou falar. Eu trabalhava com a Lopes, Eles vão, né? eles vão ter que pagar pelo menos 10 mil pra gente, mas tá bom. Tá bom. Então, eu trabalhava com a Lopes lá e eu trabalhei num produto na região do Morumbi ali. E aí, lá aconteceu algumas vendas, né? Mas lá eu ainda trabalhava como corretora, né? E foi uma super experiência. A minha experiência no mercado de venda sempre foi muito forte, assim. Eu sempre fui do segmento comercial, né? Então, eu vim por exemplo, da Marabras, eu trabalhei 8 anos lá como gerente da Marabras, que Legal. é móveis, né? Legal. E aí, assim, eu vim com super know-how. E aí, o que me ajudou muito na minha carreira como corretora daí depois, né? A curiosidade, minha sogra trabalhava na Marabras também, de vendedora. Que legal. Ganhava uma bala, velho. Ganhava uma bala lá, velho. Eu fui gerente lá, né? Muitos anos, né? Mas é uma... Assim, como tudo em vendas, né? Se Sim. tiver, assim, foco e planejamento, o negócio acontece, né? É que às vezes, vamos falar um pouquinho da nossa profissão aqui. O corretor, ele é muito afobado para que a coisa aconteça rápido. Sim. E às vezes, e a gente sabe que a venda faz parte de um funil, né? E às vezes o cliente não está ainda no time da compra e muitas vezes o corretor desiste dele, né? Que é o maior erro do corretor hoje. Ele não está no tempo da compra agora, ele está daqui a um mês, ele esquece do que está daqui a um mês para comprar e quer só o lead novo, lead novo, lead novo. E o lead novo, ele não vai comprar agora. É muita Sim. sorte se o cara comprar agora. A gente sabe, né, William? Não existe isso. É muita sorte. Às vezes, só se ele já estiver no time da compra
e aí, assim, já viu várias coisas e está no momento de comprar. E o maior erro do corretor hoje é ele abandonar o cliente no momento certo, que muitas vezes é o certo da compra dele, né? E focar só no novo, né? E o lead novo, pra mim, ele é novo, por exemplo, pra você. Ele tá vindo hoje pra você, mas ele não é novo que ele tá procurando. Ele já tá Verdade. procurando há dias, às vezes tá com seu colega 2, 3 meses. É verdade. Mas aí ele é novo pra você. Ele é né? novo A pessoa pra se gente. preocupa muito com isso, é Isso verdade. preocupa muito e às vezes não faz não usa as técnicas certas, não identifica o perfil correto e às vezes bate muito a cabeça porque não fez a sondagem correta do cliente, né? Não entendeu a necessidade dele para levar para o produto certo. Eu sempre falo lá na imobiliária que é entender para atender. Então, entende a necessidade dele para depois se atender, não adiantar enfiando tudo goela abaixo, né, gente? A gente que é do mercado imobiliário, a gente sabe disso. O corretor, às vezes, ele tem essa necessidade imediatista, né? De querer fazer. Todo mundo precisa da venda, é óbvio, né? Mas o cliente tem o time, né? O funil, né? A Verdade. gente tem que respeitar isso. De todo corretor. Tá dentro de todos, tá enraizado em qualquer Em um. qualquer enraizado. imobiliária, o pessoal não tem esse... E o que você usa lá pra conseguir ajudar eles, assim? Algum tipo de ferramenta, treinamento? A gente foca muito lá em treinamento, né? Então, assim, existem alguns pilares, né? Eu tenho, por exemplo, na Imob, a gente tem toda quarta-feira o dia do treinamento. Então, assim, toda quarta a gente traz um tema novo. Então, hoje é um dia que a gente vai fazer amanhã, desculpa, é um dia que a gente vai fazer treinamento lá às 14 horas. Então, tem treinamento de vendas, tem treinamento de produto, técnicas, e a gente traz novidades, o que o mercado tá, o que estão se fazendo no mercado de novidade, né? E a gente tem focado muito nisso. A base de tudo é o treinamento para o corretor, né? E eu acho que o corretor ele precisa desse amparo, até para a gente melhorar o nosso profissional, né, William? A gente precisa melhorar, tirar aquela coisa de que o corretor não sabe, faz de qualquer jeito, empurra o produto de goela abaixo. O cliente ele tem que entender que ele está com um profissional de respeito ali, e quem é a autoridade da venda é o corretor e não o cliente, né? O corretor tem que ter essa ciência também, né? Com certeza. E às vezes você vai escutar algo que você já escutou, mas que você tá procrastinando, não tá colocando em prática, né? É muito legal, né? Tá sempre tendo Eu não contato. sei quem falou essa frase, mas eu acho ela sensacional. Que o óbvio é a verdade mais difícil de se escutar. Então, tem vezes que você tá ali no treinamento, você tá escutando o óbvio, mas você tá fazendo? Exato, Não tá né? fazendo, Colocar né? em prática, né? É. Na realidade, hoje cedo, vindo para cá, eu mandei uma mensagem para as minhas gestoras, né? Hoje a gente trabalha com 4 equipes lá. Legal. E aí, eu estava passando para ela justamente que hoje a gente, muitas vezes o próprio corretor, ele tem muita dificuldade de passar o que ele sabe, às vezes por medo, por receio, porque ele vai saber mais que eu. Verdade. Mas o quanto é importante a gente ensinar, porque a gente só reforça o que a gente precisa Sim. toda vez praticar, né? Uhum. Então, eu Verdade. mandei para elas hoje, 95% do que você ensina, você só está reforçando para você mesmo, né? Então, e eu passei isso para a equipe, porque às vezes eu tenho uma técnica muito boa de fechamento e é um desafio, assim, muito difícil você trazer. Às vezes você consegue até levar o cliente para visita, mas você não consegue trazer na mesa, né? E consegue fazer a venda. E às vezes você tem um corretor que sabe muito trazer para visita e a gente tem abordado muito esses temas lá. O que você é bom? Você é bom em trazer o cliente. Então, vamos estreitar esse relacionamento aqui, vamos passar isso para a equipe. O que você faz de diferente que o meu colega aqui não consegue fazer? O que está acontecendo? E a gente tem batalhado e trabalhando muito isso dentro da Imob para trazer o que você tem de bom para dentro da casa, né? Legal. Eu sou muito bom em fechamento, você é muito bom em visita, o outro é muito bom em explicar o produto, né? E anúncio, a ideia, geração de leads. e isso, anúncio, geração de leads, a gente... você sabe que o investimento hoje é cada vez mais alto, né, William? A gente... Porque é muito competitivo, né? muito Tá todo mundo competitivo, colocando ali. Tá todo mundo, né? Mas, assim, eu também acredito que o mercado não é só o digital. Então, assim, é óbvio que o digital hoje é a bola da vez, é o que a gente gera mais leads hoje. Mas eu, como uma corretora que trabalho há 13 anos já nesse segmento, principalmente de novos, que é a minha especialidade, né, que é o lançamento, o que eu entendo, né? O cliente, ele faz assim, ele avalia um processo de venda. A venda é um processo. Então, por exemplo, ele passa na avenida, ele vê um outdoor.
Depois ele vê um PDV de venda, ele vê a sua propaganda, eu sempre falo isso para as Ele vai sendo construtoras. impactado. Ele vai sendo impactado por várias ferramentas até gerar o lead, né? Então, eu sempre falo isso para a consultora. Não adianta você só investir no digital. Você precisa investir no todo, né? O cliente tem que ver a sua marca num panfleto, né? No jornal. Ele tem que estar fazendo até é bom que eu campanha. tenho uma curiosidade. Talvez Sim. você possa me ajudar. Você chegou a vender alguma coisa da Patriani? Eu não vendi da Patriani. Eu bati na trave algumas vezes. Mas Nós não levamos. chegou a vender. Não, Mas efetivamente os caras não. vendem tão rápido assim? Eu não acredito. Não, né? Não. Não, porque, é caminhão espalhado pra tudo quanto é lugar da cidade. Eu vou dar um exemplo de que nós levamos alguns clientes lá, mas assim, deu algumas divergências em relação à planta, tal. O cliente não encantou, ele não se apaixonou para fechar. A gente levou, participamos de todos os eventos que tinha lá, chegamos a levar alguns clientes, mas acabou comprando outras coisas, concorrência que era próximo ali e tal. Mas assim, eu sei que não vendeu, vou dar um exemplo, porque ainda a gente tem estoque deles. Então, assim, então não foi uma coisa que vendeu em 45 dias. Você pode até ter bloqueado, reservado, mas continuou depois, porque os caras fazem um barulho que eu volto sem. Não, o investimento é absurdo, né? Assim, é uma coisa que hoje em Sorocaba ninguém faz. É um investimento Mas muito eu acho que alto. eu acho, não, certeza, é estratégia, né? Porque daí faz o valor, aumenta o valor e tal, e vai. Porque a obra é o quê? 4 anos, geralmente. Uma obra dessa é muito tempo, né? Normalmente então, vai 4 anos. Eu tenho 4 anos pra vender, se eu quiser vender até o dia da entrega. E tem consultora que prefere ter depois que entrega ainda. Eu ia falar isso agora. Né? Tem muita... Eu sempre falo, por exemplo, numa reunião que a gente está definindo o produto e tudo mais para trabalhar ele junto com as construtoras, eu sempre falo isso. Eu falo assim, qual que é o time? O que você espera? Né? Você como construtor, você espera a venda em 3 meses ou você espera a venda no decorrer da obra? Porque assim, gente, quando você faz um produto para impactar, para vender em 3 meses, você tem que ter um monte de coisa. Primeiro, um investimento maciço em marketing, uma equipe especializada, né, de vendas, tá? Muito treinamento, e você tem que estar ali com preço de mercado muito competitivo, né? Porque você tem que atrair. Então, é um conjunto de ações. Agora, se você está com necessidade, como a gente conhece algumas construtoras hoje, o que eles falam para mim? Não, eu não tenho pressa. Eu preciso vender isso no decorrer do processo. Por quê? Porque eu vou subindo minha tabela. Entendeu? Hoje, o valor que tá não atinge o VGV que eu preciso de mais. Então, é uma estratégia subindo todo mês, né? Eu fiz isso com o Sérgio lá, né? A gente vendeu o primeiro projeto dele, o Trujillo, em 3 meses. Foi muito rápido. Aí o segundo, que foi o Trujillo 2, eu sentei com ele e falei, vamos fazer o seguinte. 2 anos para entregar, a gente vendeu em 3 meses. A gente perdeu dinheiro. Todo mundo perdeu dinheiro, porque se eu vender mais caro, eu ganho mais. Claro, eu ganho porcentagem. Todo mundo ganha, Então, vamos começar com uma tabela um pouco mais forte, que não precisa vender tão rápido. E a gente vai subir todo mês. Aí, resumindo, nos 2 anos a gente vendeu o prédio inteiro de novo. Porém, a última unidade vendeu faltando uns 2 meses para entregar. Do valor inicial para a última, deu quase 80 mil de diferença. Então, a valorização hoje é mínima. Na realidade, a gente fala que é 30%, mas hoje já está mais, né? A gente acredita aí... Depende do projeto, chega mais. Dependendo do projeto, aí 50%. Cara, você período acredita? de obras. Eu fui vender ontem um Morumbi Life, lembra do Morumbi Life? Sei. Cara, eu fiquei de cara quando eu cheguei lá pra captar. 400 pau. 400 pau. Eu vendi por 230 lá, na planta. Verdade. 2 dormitórios. Acho que tem uma unidade lá até, né? 2 dormitórios. Embaixo, tem uma unidade de terra lá. Eu fui vender uma de andar alto, acho que 10º andar, não lembro. Eu falei, 2 dormitórios, 400 mil. Como pode ter valorizado tanto? Nossa. Quase dobrou com o valor da planta. Da múltipla, eu acho que até vocês fizeram o plantão lá, o Eco Park. Olga Park. Olga Park? Não, o Eco Park era da o sim, São da Carlos. Ali subiu. Nossa, ali tá louco, velho. Eu cheguei a vender apartamento lá, antes de eu sair lá onde eu trabalhava, 360 pau, velho. Nossa. Começou a 170. 100 e quanto? Na realidade, o lançamento lá era... Não, pra você ter ideia... 165. Olha, né? 165. Eu lembro de trabalhar uns 170, eu lembro de ter trabalhado. E aí foi subindo a tabela e tal, mas essa construtora, a múltipla, ela tem uma necessidade de venda mais acelerada. Então, assim, eles preferem trabalhar com preço mais agressivo e vender mais rápido
do que eles preferem, assim, ter outros projetos, né? É o que eu Sim. falo, é muito de estratégia, né? É estratégia. E com vai certeza. avaliar o que você está buscando, né? Mas eu sinto hoje que a consultora está muito mais indo para este lado de vender durante a obra do que acelerar tanto para venda e perder dinheiro, né? Teoricamente. Entendi. Porque você acaba... Todo mundo perde, porque a gente também ganha comissão, né? Porque querendo ou não, o preço do material sobe ao decorrer da obra, né? E na realidade foi Se o ele problema não que a gente corrige, teve né? muito aí na pandemia. Na pandemia. Pós-pandemia, continuou, né? E vocês viram, assim, como tá os preços, né? Assim, Eu vendi o Mirante Ipanema lá Mirante Ipanema, não. Mirante da Colina. Não, da ESC lá, alguma coisa Ipanema? Portal Ipanema. Portal Ipanema. Eu vendi por 139. Nossa. 139 no lançamento, um pouquinho antes da pandemia. Veio a pandemia, o ferro foi lá em cima. Assim, ó, de um mês pro outro, 200. 200. Mas nós vendeu por 139. Eu já vendi lá por 219. Olha. Então, 139 no lançamento. é uma coisa de louco. E os preços subiram muito. A gente vê construtoras aí subindo tabela a cada 15 dias, né? Que é um sofrimento, assim, É um sofrimento. pro corretor, Porque você já tá mostrando para um cliente que tá em andamento. É uma tá... briga, isso é uma briga. Você tá com o cliente ali no pente já para emplacar Certinho, a venda, tá tudo... vira a tabela, você tem que chamar o cara de novo, explicar tudo de novo, é uma luta. Desafio. Né? Mas é um Gente, desafio. do ó, corretor vou ser que bem gosta do honesto pra lançamento. vocês. Hoje eu tô aprendendo, que eu sou zero no lançamento. Eu que puxei ele pro lançamento, tá? Puxei ele pro lançamento. Aqui, Eu vendi uns agora, mas assim, não, eu sou zerado. Então eu vou perguntar bastante coisa Que pra legal, vocês, hein? não? Um prazer, é um um prazer. segmento. Eu nasci no lançamento Você também. nasceu, né? Hoje eu não foco tanto, devido à comissão, que geralmente é uma porcentagem um pouco menor, né? Vendo todo mês, mas não é o foco da empresa. Não é o mas eu foco. falava pra ele, cara, tem que ter, porque você vai pegar muito cliente que ele vai escrever no anúncio de uma casinha de valor baixo, mas ele não tem aquele perfil e você vai perder o lead, né? Na Falava realidade, eu sinto muito isso também. Eu não trabalho hoje só com lançamento, eu tenho uma equipe que trabalha em prontos, tenho uma equipe de locação na imobiliária também, mas assim, a minha especialidade sempre foi o lançamento, que é o meu carro-chefe, né? E aí, assim, o que eu sentia muito, não tendo as outras coisas, e vamos falar do lado contrário também, né? Hoje, se você trabalha só com o pronto ou o terceiro, e aí você não tem um produto que parcela a entrada, que facilita a condição, tal, é o que você falou, você vai perder o lead. E hoje a gente não pode perder o lead, né? Assim, Não pode. nós, como imobiliária, a gente tem que dar essa opção para o corretor dele poder ofertar o produto Sim. que encaixe para o cliente. Senão, Verdade. é justo ele buscar fora. Porque, assim, a minha parte eu não estou fazendo. Então, eu entendo que eu, como imobiliária hoje, eu preciso trazer os produtos e captar os produtos para que o corretor tenha essa possibilidade de oferta, né? E não perder o lead. Com certeza. Essa é a ideia. É o mínimo que a estrutura tem que É o oferecer mínimo, pra ele, né? é o mínimo, concordo. Legal. Show de bola. Muito bom. Você tá há quanto tempo com a Casa Conceito? A Casa Conceito tem 4 anos. 4 E como anos? que 4 nasceu? anos. Qual que foi a ideia de empreender? Na realidade, foi uma coisa que aconteceu. Assim, eu acho que não foi planejado, né? Foi, né, Lucas? Toca aí. Olha, eu sou, como todo corretor, eu falo que o corretor tem que ser empreendedor, né? Sim. Então, assim, o sangue de empreendedorismo tem que estar na veia, né? E a gente é empreendedor o tempo inteiro. Eu tinha tive uma loja de material de construção, que foi o que me trouxe aqui para Sorocaba até então, né? Junto com meu marido. E aí, depois eu já tive uma outra loja, já tive segmento de tipo Maravilhas do Lar ali, utilidades domésticas, trabalhei com isso, né? Mas eu me encontrei e me identifiquei mais na corretagem, né? E aconteceu de eu ir para ter a Casa Conceito, para montar a Casa Conceito, eu já estava há 8 anos na Patrimônio, né? Conheci o Lucas lá, né? Como gerente de lançamentos. Então, eu entrei lá já como gerente de lançamentos, né? E foi muito bom, assim, eu era muito feliz ali, sinceramente falando. Não, assim, eu também não tenho o que falar. eu tinha uma equipe boa, tanto é que a equipe está comigo até hoje, né? Assim, uma equipe estruturada, né? Trabalhava
alguns produtos, mas a questão da comissão, que é o que você falou agora há pouco, né? Fez a gente tomar rumos diferentes, eu com o Alexandre na época. Eu tive uma reunião com ele, e aí ele, Manu, olha, a comissão para mim não tá me agradando, tal. Super entendi, porque... Sim. E ele foi o maior incentivador de eu abrir a Casa Conceito. Que legal. Assim, ele falou, Manu, você tá pronta, assim, você já teve 2 empresas, sabe? Você é empreendedora, você que lida com as construtoras hoje, porque ele já quase já não participava mais, né? Tinha uma pessoa ali de confiança que delegava que era eu. E ele foi o que mais me incentivou. E eu fui bem resistente até, viu? Falando bem a verdade, assim, né? Assim, eu fui bem resistente. Falar, mas será que é o momento? Não, eu tava bem, eu tava ganhando bem, falando bem a verdade. Eu tinha uma equipe boa, né? Pra Tava que eu ia querer, confortável, né? pra que eu ia querer empreender de novo já? Pela Sim. terceira vez, né? E aí foi isso. Aí a gente teve uma reunião e ele falou, olha, você tá pronto, eu acho que você pode ir, vai sossegada, vai tranquila. Ele foi super, assim, humano nessa parte, me incentivou Que muito. legal. E eu agradeço muito a ele por isso. Porque se não fosse, às vezes, ele ter dado esse empurrão, eu não teria Mesma né, coisa eu. acontecido, eu não teria aberto a Casa Conceito, Sim. né? E foi isso que aconteceu. E aí eu abri a Casa Conceito, eu já tinha... alguns corretores trabalhavam comigo lá em lançamento, e a Patrimônio naquela ocasião decidiu não trabalhar mais com lançamento, focar no prontos, justamente por conta da comissão. Vamos focar no terceiro, que é o forte da Patrimônio hoje, né? E aí foi isso, a gente, então, vamos trabalhar com lançamento. Tanto é que as próprias construtoras procuravam a e ele me indicava, Manu, tô te mandando aí, olha, para você tocar, tal, você sabe como fazer, beleza. E aí eu fui seguindo o meu caminho, assim, sou muito grata mesmo a ele, tudo que ele me ajudou, e a experiência que eu tive lá, né, assim, Sim. só, assim, enfatizou, a minha experiência comercial só blindou ali o que eu precisava fazer, tantos anos que eu fiquei, foram 8 anos, né? Bastante tempo. E aí foi indo o caminho para Casa Conceito e trouxe a turma comigo. E a maioria ainda está comigo hoje. Então, assim, Sim. sou muito grata por isso também. Porque hoje, como o nosso mercado, o turnover é alto, né, William? Assim, os corretores, eles têm, às vezes, uma necessidade de mudança. Eu sinto isso e como é importante a gente não só trazer o corretor, mas reter o corretor, né? Que eu acho que esse é o maior desafio hoje de uma imobiliária, né? Segurar o corretor ali, munir ele de treinamento, né? Dar ferramentas para ele conseguir fechar o negócio, né? Ter o suporte que tanto eles não têm, é o que eles mais pedem. Então, e aí nasceu a Casa Conceito nesse sentido. Foi bem legal. Parabéns. Faz 4 anos. 4 anos agora em setembro. A gente vai fazer a festa de 4 anos. Todo ano a gente faz. Então, estamos nos preparativos aí da comemoração dos 4 anos. Que bacana, parabéns. Bola, hein? Nome bem Parabéns. forte para 4 anos. O nome tá bem forte na cidade. Obrigada, eu agradeço. Assim, é muita luta, a gente sabe que é trabalho, mas ninguém faz nada sozinho, né? Tenho o Diego, meu marido, que me apoia bastante, tá aqui ouvindo a gente, tá no suporte lá, cuida da parte financeira, cuida da locação. Porque assim, o meu Ele sangue... é corretor também? Ele é corretor também? Ele até tem o curso, mas ele foca... O negócio dele lá é os bastidores, eu falo, Tá né? certo, Então, assim, tá certo. tem a parte financeira, que ela é responsável, que a gente tem bastante coisa para administrar nesse sentido, e tem a carteira toda de locação, eu tenho uma equipe de locação, que, né, locação... Eu acho muito legal. Eu quero um dia... O pós-locação essa é uma locação. loucura. O pós-locação é uma loucura. Eu quero ter um dia a locação. Um dia. Cara, E aí... Sabe o que eu acho? Assim, eu acho que Não, eu acho que a bom. estrutura você já tem, né? A estrutura física, etc Sim. e tal. Cara, é uma forma de se remunerar mais pra empresa, entendeu? Você já tem a estrutura. Na realidade, assim, hoje eu acho que o maior, falando um pouquinho de locação, já que a gente entrou nisso, o maior desafio de locação, primeiro, é você ter o profissional que queira trabalhar na locação. Vamos ser realistas, né? É assim, o profissional, ele vê a comissão de venda para a comissão de locação, ele fala, poxa, né, deixa eu avaliar aqui se compensa. Mas o que eu sempre falo, é muito de perfil. E tem corretor que tem perfil para trabalhar com locação e ganhar no giro, né? Às vezes o cara faz lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ontem eu assinei um contrato de locação de 5 mil, né? 4.900 a locação. Então, é uma comissão boa para o corretor, né? Às vezes é o valor de uma comissão quase de uma venda de lançamento, né? Então, ele faz a conta lá. Se ele pegar umas 2, 3 dessa, fizer umas 5, 6 no mês, ele tá já bom na fita. Sim. Então, assim, só que
é quantidade, né? Aí é assim, é relação e quantidade. Você precisa ter mais giro, entendeu? Mas tem alguns corretores que têm esse perfil, Você né? tem bastante de locação lá? Não ou tenho pouco muitos. Hoje que foca em corretor? locação, eu tenho cinco corretores que Que é focam... totalmente que focam locação. mais locação, assim. Sim. Eu sempre falo que uma coisa que eu assim, questionava um pouco lá na Patrimônio mesmo, era o perfil do corretor. Às vezes, eu, por exemplo, como lançamento, eu não podia vender o pronto, né? E o pronto não podia vender lançamento, né? Você sabe disso. É bem nichado. E aí, assim, eu tinha um pouco de resistência nesse sentido, né? E às vezes o corretor que quer fazer a locação, ele tá com o cliente ali na manga, ele não é especialista em locação, mas ele tá com o cliente como gestora, vou falar para ele, não, você não vai fazer a locação, passa ali pro seu colega William, ele faz para você e vocês fazem uma parceria, poxa, dentro da mesma casa. Então, isso eu não tenho lá, né? A gente faz diferente. Então, assim, eu tenho, óbvio, os corretores que fazem locação, mas se você, Lucas, tem um cliente e precisa fazer a locação, eu vou te dar todo o suporte como gestora para fazer a locação. Tem o lado bom e o lado ruim, porque você precisa ter o especialista, né? Para você alavancar, você tem que ter o corretor que faz a locação. Mas eu também não posso fechar a porta para o corretor que está com o cliente ali, né? Porque às vezes se eu obrigar o cara a fazer uma parceria, por exemplo, ele vai falar, por que eu vou entregar ali então, né? A gente, como imobiliária, a gente tem que pensar nisso, né? E aí acabo abrindo isso para o time. Entendi. Ah, legal, né? Eu vou abrir um dia isso daí. Isso aí eu talvez... O que eu falo assim, a locação não é que ela dá o dinheiro, a locação, ela te mantém a estrutura. Ela te dá um colchãozinho entendeu? ali, né? Pra você ficar tranquilo, né? O que faz seus olhos brilhar é a venda, né? Sim. Assim, que dá o resultado para tua empresa. Mas, assim, a locação hoje, ela tem um papel muito importante dentro da Casa Conceito, assim, em termos de pagar as contas mesmo, manter a estrutura firme, né? Eu tenho um pessoal lá que faz, eu tenho funcionários que têm que cuidar da locação, porque é inevitável. Porque a locação, o problema é o depois, né? É o pós. A porta não tá abrindo. É a equipe que você tem que ter do pintor lá para dar o suporte, é o eletricista, é isso. O problema tá aí na locação, né? E aí você, como imobiliária, você precisa dar esse suporte para o cliente, senão você perde. Você tem cliente dos dois lados, como na venda, né? Você tem o locador e o locatário, e você precisa dar o suporte para os dois, né? Legal. E você tem corretor 4 em 1 lá? Tem uns que faz 4 vendas? Tenho alguns corretores. O que você identifica neles que eles fazem, assim, para conseguir ter essas 4 vendas? Inclusive, esse é um tema muito interessante, porque, assim, eu tenho alguns corretores que fazem 4, tem até que fazem mais, que fazem 5. Qual foi o recorde lá? Né? Assim, um corretor? Eu tenho um corretor que fez 6 vendas. 6 vendas? 6 vendas, é um número... né? Legal, é um número né, cara? muito 6 bom, vendas. né? Muito bom. É um desafio pro corretor de imóveis, né, cara? Fazer 6 vendas em um mês. E eu falo também que ele precisa... O maior desafio também é ele manter essa média dele, a recorrência, né? Poxa, a recorrência Porque daí o cara faz isso e depois dá aquela... E dá uma... Mas, na realidade, ele dá uma caída. Às vezes, ele ganha um super, né? Um bônus, um salário lá legal, bacana, tal. E ele acomoda um pouco. Mas sabe o que é eu o maior vi? desafio. Eu acho que também tem esse lado. Até às vezes inconsciente, nem consciente, mas o cara sabe ganhar uma grana. Mas também que eu vejo que quando o cara vende muito, ele fica com bastante retrabalho ali, pós-venda, algumas coisinhas, né? Que ele tem que cuidar do cliente. Não sei como que a sua estrutura é, se ele vende e é tudo vocês. Mas mesmo que seja isso, o cliente vai mandar mensagem e tal, vai tomar um pouco de tempo dele. Então eu vi isso também. Não é só o fato de quanto o cara ganhou, mas também o fato de quanto trabalho ele vai ter para finalizar, né? Que acaba tomando um pouco de energia dele. Na realidade, eu tenho lá uma equipe que faz o pós-venda, né? Que cuida dos contratos, do que acontece depois. Mas é o que você falou, o porta-voz ali é o corretor. Né? O cliente, então, ele vai procurar o corretor. Né? Toma um pouquinho de tempo. Toma um pouquinho de tempo pós-venda. E também eu acho assim, às vezes ele gastou toda a bala que ele tinha na agulha ali com aqueles clientes que estavam no pente, no time da compra, já no funil. E aí ele vai ter que começar tudo de novo, né? Começar o ciclo do zero. Ciclo do zero. Fazer o funil dele. Eu sempre falo para os corretores que eles têm que buscar a visita, né? Então, assim, eu acredito que vocês entendam isso como importante também, porque, assim, sem visita não tem venda. Então, foca na visita. Primeiro, meta de visita, para depois a meta de venda. Eu acho que antes ainda da visita, a meta das ligações. Quantas ligações você vai fazer, quantos clientes você vai chamar, né?
definiu a meta que eu preciso fazer. Hoje eu vou chamar, no mínimo, 50 clientes da minha carteira. Eu preciso chamar todo mundo, repassar os mais importantes, o quente primeiro, depois o morno, depois eu vou para o frio. Com essa ordem de prioridade. Porque eu não posso deixar esfriar também. O quente que está quente, ele pode ficar morno, se você não manter ele aquecido, né? Sim. E aí, depois, buscar a visita, para que daí a visita aconteça a proposta, e depois da proposta ainda tem a negociação, muitas vezes se é pronto dos dois lados, e se a construtora também tem, porque você tem que mandar a proposta, tem que ver se a construtora aprova, e o maior desafio hoje no setor de lançamento é o banco, né? Porque assim... Você manda 10 pastas, aprova 3. Né? Verdade. Assim, o banco tá judiando. Na semana passada, a gente teve um treinamento lá com a Madeira, que é um correspondente que a gente atua bastante. E aí, por conta dessas novas taxas, as regras do Minha Casa Minha Vida, tal, que mudou para 350 e tal. E aí, assim, o banco, ele tá com a torneirinha fechada. Então, assim, a cada... E é verdade, é fato mesmo. Ele não tá dando crédito para todo mundo, ele escolhe. E aí, numa dessa dele escolher, o que acontece? O cara, às vezes, que tem uma condição boa, mas ele não tem um rating bom dentro do banco, ele, às vezes, não é aprovado ou muitas vezes é condicionado. Poxa, mas o cara é formal, né? Que a renda Sim. formal hoje é mais fácil para provar, a gente sabe, né? O cara tem um bom salário, o que está acontecendo? Ele não tem nome sujo, né? Mas ele não tem um histórico com o banco. E às vezes, se ele não tem um histórico dentro do Banco Central, que é o Bacen, ele pode não aprovar tudo que ele quer. Se você precisa aprovar os 80, ele vai lá, aprova 60, 65, e aí o cliente tem que se virar com a entrada, né? Ou reprova, né? Então, assim, o banco hoje, principalmente a Caixa, que é o que a gente mais atua, ela tá, assim, judiando um pouco. Mas eu entendo que é sazonal, tá? Assim, isso é períodos. Sabe o que aconteceu comigo que eu comecei a notar de um tempo pra cá? Por essa falta de verba que tá tendo no Sim, SBPE e tal. SBPE não tem verba. Cara, tem hora que tá negando crédito pra quem não ia negar. Exato. E você tem que rodar a pasta de novo. Eu rodei duas não, né? A gente, em média, a gente sobe umas 10 pastas por dia lá, a nossa equipe, mais ou menos isso. Uhum. E no começo do mês, eu vi que reprovou 2 clientes que eu fiz essa análise que você fez. Pô, toda renda formal, Tudo tal. bonitinho. Puxei o registrato dos caras, tava da hora. Falei, não, uma coisa tá errada. Aí falei com o correspondente, falei, viu, quantas vezes a gente pode tentar sem prejudicar o cliente? Ela falou, não, dentro do mês a renda tá atualizada, o endereço tá atualizado, posso tentar quantas vezes quiser. Falei, beleza, então vamos esperar lá pelo dia 15, dia 20, roda de novo. Cara, aprovou os 2 clientes. E deu reprovado, não deu condicionado. Deu reprovado no começo do mês. Entendi. E o cliente não fez nada, não teve que quitar a carta, nada. Nada. O cliente não fez nada, nem avisei o cliente. Sim. Nem avisei. Fiquei levando ali no banho-maria e tal. Até. E aprovou agora, cara. Lá pelo dia 15, dia 20. Então, quando reprovar, cara, espera uns dias e manda de novo. Porque às vezes vou falar besteira, é começo de mês, ou é final de mês, aprovou muito, não sei o que o sistema pensa. É uma dica que eu mas ia até tá dar dando esses também, erros assim. aí, cara. Tá foda, mano. Tá dando, por exemplo, o SBPL, realmente a verba tá sem a verba para o SBPE. E aí, assim, a gente tá tendo que segurar as pastas um tempo, né? O que o William falou. Mas também a questão da aprovação e da reprovação, o que a gente sempre orienta, né? Lá na imobiliária, eu acho que isso vale uma dica para todos. Puxa o registrato do cliente, né? Hoje não é difícil puxar, é fácil para puxar. Não era um costume que a gente tinha antigamente, falando bem a verdade, né? O correspondente passava, tal. E aí, assim, a gente começou a trabalhar muito com o registrato lá na imobiliária do ano passado para cá. Então, assim, é uma coisa nova. E aí, o correspondente ensinou, deu caminho, vamos fazer? E agora a gente faz. Porque, assim, reprovou, condicionou, né? Sim. Mas o que o cliente tem? Poxa, o nome tá limpo, né? A renda é boa. Por que tá reprovando, né? O que tá acontecendo? Puxa o registrato para ver. Muitas vezes é um cartão de crédito a vencer, que é o maior vilão, assim, além do financiamento de veículo, que ele toma também boa parte, mas, assim, hoje, financiamento de veículo, empréstimo pessoal, isso tudo compromete renda. E aí, o cartão de crédito, para quem não sabe, ele compromete, e mesmo com dívidas a vencer. Então, mas o cliente paga em dia, mas vai lá, ele tem, sei lá, 70 mil reais em vezes para pagar. Isso vai prejudicar, a Caixa não vai dar o crédito para ele. Assim, é uma injustiça, né? Porque assim, se ele tá pagando em dia, porque ele tá conseguindo. Né? Mas, enfim, é o critério do banco e é o que eu falei, a torneira tá
um pouco fechada agora. Na hora que tiver o crédito rodando um pouquinho melhor, as coisas começam a melhorar. E também teve a mudança do governo, que a gente sofreu um pouquinho no começo do ano, assim, os clientes seguraram um pouco, principalmente o cara que está comprando para investir. Eu tive esse problema na Casa Conceito, mas assim. O pessoal que tinha um pouco mais alto. O cara que estava querendo investir, ele falou, não, Manu, agora a gente vai segurar um pouco, eu vou esperar, assim, os produtos de médio alto padrão, a gente teve uma queda nas vendas por conta disso. Depois as coisas vão se entrando no eixo, Sim. no lugar, né? E agora com a mudança do Minha Casa Minha Vida, o que eu sinto? Foi bom, porque você Foi tem... muito bom. Você tem clientes, por exemplo, que antes entrava no SBPE, né? Porque era 264. E agora foi para 350. Então, o cliente que tem uma renda um pouquinho melhor, ele vai entrar num programa com taxa de 7,5%, 8%, que hoje não tem no mercado, né? O mercado, por exemplo, para renda acima de 8 mil, que é o teto do Minha Casa Minha Vida, as taxas de banco privado chegam a 10, 12. 1% ao mês. Assim, 1% ao mês. Tem bancos que estão trabalhando 1%, que é os 12 no ano, né? Então, assim, ficou interessante para esse público, que está com um salário um pouquinho mais alto aí, encaixar, mas em compensação, para o público com uma renda mais baixa, ele tem sofrido um pouco mais. Porque o que eu sinto? O Minha Casa subiu, Minha Casa Minha Vida subiu, então eu vou ter condição agora de comprar um imóvel de 350 mil, que é o teto, né? E não é assim, né? Porque, assim, infelizmente, a renda do brasileiro não subiu, né? Eu não sei você, mas quando deu essa notícia, o que choveu lá de não, quero ver casa de 320, 350. Isso mesmo. Não, aconteceu isso lá com vocês também? E o que pega pro cliente final também é que o construtor atualiza para cima, né? Dependendo do tipo do imóvel, ele fazia de tudo para enquadrar no 264 para vender. Isso. Ah, não, agora atualizou, posso vender mais caro. Agora a régua tá mais alta. E aí, até por isso também, os preços têm subido muito, né? Eu acredito 100% nisso, assim. Sim. E eu tenho toda vez sobe o Minha Casa Minha Vida, sobe o valor. Sobe. E aí, assim, só que assim, um produto de 41 metros que tá 200 mil, não dá para ele chegar nos 350. Onde que vai parar isso, entendeu? E não fecha a conta pro cliente. Não fecha. Então, assim, legal que subiu Minha Casa Minha Vida, vai atender um público maior, mas o cliente que ganha lá seus 2,5, 3, renda familiar, ele não vai conseguir comprar um imóvel de 350, a não ser que ele tenha 150 mil de entrada, que não é a realidade do mercado do cara hoje, que procura esse produto. Mas é uma dica legal pro corretor de imóveis, é você escolher o que você quer trabalhar, entendeu? Então, dentro do que a gente está conversando, a gente está falando que essa mudança beneficiou um nicho de imóvel e prejudicou outro nicho. Então, vai de você ter a visão de qual nicho você quer ficar inserido. É verdade. E, principalmente, é o que eu falo, né? Entender para atender. Então, assim, o cliente que ganha a renda, tá com a renda mais baixa, dos 2,5, 3 familiar, ele não vai conseguir comprar o de 350, e aí técnica, habilidade do corretor, de trazer o cliente para a realidade dele e mostrar para ele o que cabe no bolso dele. Eu sempre falo, traz o cliente aqui, põe na televisão e mostra as opções. Você gosta de agendar a visita na sua estrutura? Eu gosto de agendar na estrutura. Apesar da gente fazer muito nos decorados, porque como tem o decorado, facilita. Mas assim, quando o cliente está nesse nível, né? O cara, por exemplo, ele já viu... Poxa, Manu, já levei o cara em 4 lugares, não dá, não acerto. Eu falei, viu, não passe por todo esse estresse. Traz ele antes, entendeu? Traz ele, senta com ele, junto com o seu gestor. Muitas vezes até acompanho, dependendo do que é o cliente, se realmente precisa de um apoio maior. E aí, assim, vamos sentar na mesa e vamos entender, né? Porque às vezes a gente também está oferecendo tudo e não é aquilo ainda que o cliente quer, mas aí eu entendo que também o erro... parte do corretor também de não ter feito a sondagem certa, sabe? E de não ter mostrado para ele, principalmente, o que cabe no bolso dele. Mas como que eu faço isso, Manu? Eu falo para ele, perguntando, né? Perguntas certas. E outra coisa, mostra para ele a realidade, né? Com educação, com carinho, mas você tem que mostrar. Você quer um imóvel de 350? Eu vou fazer uma simulação aqui.
Isso. Entendeu? Ó, Vamos ver. deu Ó, 150 de entrada. 150 mil de entrada. Como é que que você é vai isso fazer? pra você? Né? Eu faço exatamente dessa forma. Exatamente. Mas Então, tem que ter a risadinha, tamo né? junto. Eu dou uma risadinha e falo, meu, você pode? Como que é isso pra você? Você Ficou X. tem? Você tá disponível pra quando? Aí o cara pergunta se parcela. Daí eu falo, parcela? 2 vezes. Uma hoje, uma no dia da entrega da chave. Pronto. Eu brinco assim porque você quebra o gelo. Quebra o gelo e aí você vai... o cliente vai entender do que ele precisa descer um pouquinho, né? Com certeza. Baixar um pouquinho a régua dele. E aí a gente vai mostrando até que ele entende. E aí a gente consegue concluir o negócio. Esse ponto eu tenho pra mim que o corretor de imóveis ele só sofre quando ele não conseguiu ainda demonstrar que ele é autoridade. Concordo. Porque se você demonstrar que você é autoridade, cara, eu sempre brinco com o exemplo do médico. Cara, o médico vai lá, pede pra você baixar a calça, você fica com vergonha, mas você baixa, porque você vai ter que tomar uma injeção, isso e aquilo, porque ele é uma autoridade no que ele tá fazendo. Então, o corretor de imóveis, mesma coisa. Se você se identificar, mas isso não é na hora que você tá atendendo ali pessoalmente, é desde o dia do anúncio. É o jeito que tá lá na sua página, é o jeito que você conversou com ele no WhatsApp. Se você demonstrou ser autoridade, o que você mostrar pro cara, o cara vai comprar. É verdade. E cara ele vai vai comprar. confiar no que você fala. Vai. Né, Ele não 100%. vai precisar sair para falar com outro corretor, pro outro corretor confirmar que realmente ele não pode comprar 350. Não. O jeito que você atendeu o cara já sabe. Não, realmente eu não posso. Tem que ser autoridade e tem que demonstrar, é o que você falou. Isso já no WhatsApp, na primeira conversa do zero, já mostrar que contato. ele conhece, né? Verdade. Que ele tem domínio da informação. Eu sempre falo pro corretor, mesmo que você não tenha domínio deste assunto, o que você tem que falar? Eu estou verificando isso com o meu gestor e eu vou dar um retorno para você. Sim. E retorna, né? E passa essa credibilidade. Ou vamos agendar uma reunião na imobiliária, a gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto e aí a gente vai explanar melhor junto com o meu gestor. Pronto. E é porque assim, você não é obrigado a saber tudo, mas você é obrigado a buscar saber. Né? Então, assim, eu não sou expert em tudo, mas o que eu tô fazendo por mim, né? Eu tô estudando, eu tava falando isso com meu marido hoje. O que a gente tá fazendo, o que a gente tem que fazer para se atualizar? O tempo inteiro tem informação, né? Poxa, eu tô ouvindo o podcast do Corretor 4 em 1, o como tá agregando para mim, assim. E eu tenho 13 anos de experiência e ninguém nasce sabendo tudo. Sim. E a gente tem que, o tempo inteiro, buscar coisa nova. Então, ouvir um cara que tá tendo sucesso na profissão. Poxa, é tão legal a gente trocar ideia com um cara desse, porque você só aprende com ele, né? Sim. Aqui, nosso bate-papo hoje, olha como tá sendo rico. Então, assim, trocar ideia, buscar informação e se atualizar o tempo inteiro. É responsabilidade do corretor. Não precisa saber tudo, mas ele precisa buscar, né? E não ficar acomodado na cadeira. Às vezes, no plantão de vendas, esperando o cliente chegar. Isso não existe mais, né? O corretor tem que buscar, né? Mudando um pouquinho de assunto, sim. E aproveitando que você tem um pouquinho mais de experiência que a gente, né, William? Na hora que você vai contratar o corretor, você tem algum método, você tem as perguntas que você faz, você bater no olho assim, você fala, meu, esse cara vai dar bom, esse cara vai demorar para vender. Você tem alguma coisa nesse sentido? Olha, é assim, eu tô na fase da contratação, a minha fase de contratação já é um segundo passo, né? Normalmente não sou eu que faço a primeira entrevista e tal, né? Mas óbvio que a gente tem um olho mais clínico, né? Pelo tempo de experiência, e não só como corretora, mas na área comercial. Eu sempre falo que o corretor, né? Ele precisa ter no sangue a ambição de querer ganhar dinheiro, entendeu? Se é um cara que tá ali esperando acontecer, como eu falei, né? Às vezes um corretor lá parado, esperando o cliente vir e tal. A nossa hoje necessidade é tão grande de ter um corretor que precisa ter a ambição e querer fazer a coisa acontecer, né? Às vezes o corretor tá lá, ele fala, eu vou fazer uma venda, eu tô bem. Tem corretor assim, né? Vou ficar lá, vou fazer uma venda, eu tô bem. Mas assim, você não pode ter só esse time nesse formato. Você precisa ter uma mescla, digamos assim, né? E aí, hoje, respondendo um pouquinho a tua pergunta que você me falou, eu consigo ter um olho clínico e saber se o cara vai ser uma coisa rápida ou não. Mas eu sou muito assim, de acreditar no profissional, sabe? É o que eu falei. Se eu ver que ele tá empenhado, que ele tá buscando, que ele tá usando as ferramentas que ele tem, usando o suporte, né? Trabalhando com afinco, com foco, eu tenho que dar uma credibilidade para ele que ele vai fazer acontecer. Ninguém nasce pronto. Sim. Então, muitas vezes a gente contrata o corretor, ele não é corretor, né? Mas ele veio, tem alguma experiência em vendas. Muitas vezes, a maioria tem alguma coisa. Vendeu sapato, veio de loja, né?
mas, assim, ele tem a necessidade, ele quer buscar uma coisa melhor, ele quer ter uma chance de ganhar um pouquinho mais, tal. Ele tá com uma visão de futuro. Esse cara, normalmente, eu acredito. Porque ele tá buscando, porque ele quer vencer na vida, né? É o espírito empreendedor que a gente fala, né? Tem uma outra coisa também, nessa parte aí da gestão, eu até vou estender a pergunta para o William. Vocês percebem que tem corretores que ele parece que ele tá ajustado o termostato financeiro dele para um certo valor, parece que ele não rompe aquilo. Tipo, ele até vende bem, só que você vê que ele tem uma capacidade de vender mais, de performar mais, só que parece que ele bate ali e não sai. Você tem muito isso na sua imobiliária? Tem, cara. Tem. O que eu tento fazer lá, pra quebrar isso daí, eu tento fazer o cara comprar alguma coisa. Legal. Tem dá a certo. dívida para Legal. pagar. Cara, de verdade, dá certo, porque... Um exemplo simples. Eu vou lá e compro uma camisa. Já me dá uma inspirada, já fico mó legal. Cara. Quando eu compro uma camisa, e já quero usar a camisa. Sim. É legal, né? O dia que eu tô usando a camisa parece que é meu dia da sorte. Parece que vai dar tudo certo. Imagina se o cara conseguir comprar um imóvel, né? Que é uma barreira muito grande o cara ser um vendedor de imóvel, corretor de imóveis e não ter imóvel. Então eu tento fazer muito isso com os meus corretores. Eu vejo que ele tá indo bem, porque também não dá pro cara colocar o cara numa dívida que ele não vai conseguir pagar. Claro. Eu vejo que ele tá indo bem, mas tá tendo um teto ali pra ele, né? E dá pra ver que ele dá pra extrapolar aquilo ali. Cara, tenta isso, não sei se já tentaram. Eu chego pra ele, viu? Comprar uma AP, irmão. Um exemplo, uma casa, não importa o que seja. Cara, o cara compra, dá um gás muito grande, ele vai ter um compromisso agora também lá. Agora ele tem que... Geralmente ele rompe essa barreira dessa forma, geralmente. Eu consegui fazer isso com alguns já. E você, eu também... tem alguns, sim, corretores que ficam estagnados. É o que eu falei, às vezes o cara... ele vende e ele tá feliz. E muitas vezes o corretor até fala isso pra você. Fala, É o número dele, né? Mas eu tô vendendo aqui, essa quantidade para mim me atende, o gasto da minha família, né? Então, assim, o que ele falou é a mais pura verdade, né? Se você tem aí uma dívida para pagar, você tem que correr para pagar, né? Então, assim, eu tenho que correr, eu tenho que fazer acontecer, né? Então, assim, e muitas das vezes o corretor que tem aquela dívida para pagar, ele de fato, ele vai arregaçar as manguinhas dele, eu preciso pagar essa dívida. Então, às vezes, um carro, uma casa, ele precisa... E o quão é importante, né, pegando esse gancho do imóvel, o quanto é importante ele ter o imóvel dele, né? Poxa, você tá vendendo sonhos, né? Você tá vendendo ali, muitas vezes, o primeiro imóvel para aquela família e tal. E o quão é importante você ter o seu, né? Eu também sempre estimulo muito isso. Eu acho que, viu, tem condição, já tá numa situação, estabilizou um pouquinho, né? Vamos tentar aprovar seu crédito. E lá na imobiliária, graças a Deus, alguns já conseguiram comprar. Então, na minha assim, também. é muito Boa bom. parte. É muito bom, assim. Isso, né? É muito gratificante pra gente, né? Ver eles crescendo. Tem um caso que eu gostaria de contar que foi bem legal. Tem um corretor nosso, o nome dele é Leonardo. E, cara, desde quando ele entrou, a gente via um perfil muito bom nele. Mas, por N fatores, ele não desenvolvia. Pra você ter uma ideia, ele fez uma venda no passado, que eu me lembro, eu não sei que eu tô errado. Se ele fez duas, então foi muito. Mas você olhava pra ele e você falava, cara, o cara tem tudo pra ser o cara. Tudo que eu classifico como positivo, que facilita para um corretor de imóveis desenvolver, eu via nele. E ele sempre gostou do lado da construção civil e tal, de parte de investimento, e eu construo alguns imóveis, né? Aí ele falou pra mim, mano, você me ajuda? Falei, ajudo. Quanto você tem? Ele falou, tenho tanto. Falei, dá. Vamos fazer então, falei pra ele. Aí em novembro do ano passado, a gente começou um terreno em construção pra ele. Em novembro do ano passado, pra vender. Fez pra vender. Esse ano ele é o melhor vendedor que eu tenho, de todos. Que bacana. Então, assim, por isso que eu falo, às vezes foi o gás necessário pra ele ter aquele compromisso do outro lado que fez ele se mexer. Você sabe quem que é o Léo, né? Que a gente chama de diamante lá. A gente tem a linha que é o primeiro do ano, a gente chama de diamante. E o moleque é muito bom. E às vezes foi o gás que ele precisava. Pra poder ter, na realidade, um incentivo, né? Sim, pra incentivo, pra cara. continuar, né? Um incentivo, porque daí ele falou, não, por exemplo... Ele tinha o capital pra fazer a casa. Aí ele falou, cara, se eu vou ganhar tanto lá nessa casa quando eu vender e eu acertar na corretagem, eu vou... Não, então eu quero isso também. Então, tem que achar uma forma... cada um é de um jeito, mas eu acredito que a parte financeira é o que motiva grande parte das pessoas. Sim, entendeu? sim. Nem todo mundo é por isso, mas a maioria é pelo financeiro. Na realidade, eu acho que é o primeiro, digamos assim, né? O que move você a virar um corretor? Eu acho que a primeira questão aí é assim... o quanto eu vou poder ganhar e, assim, a gente sabe que o céu é o limite em termos de ganho, né? Então, assim,
o que me moveu aí para corretagem, saindo de uma Isso. empresa, por exemplo, o caso da Marabras lá, né, que eu já ganhava super bem na época como um gerente, tinha uma equipe grande e tal. Primeiro, estando lá, eu vi uma oportunidade de ganho mesmo, entendeu? Eu falo, poxa, mas se eu ganho isso aqui, né? Trabalhando o CLT, que eu tenho horário e tal, né? Imagina eu como empreendedora, né? Buscando. Óbvio que o corretor, ele se engana um pouco, achando que ele vai trabalhar menos, né? Não, Isso aí não. é a maior mentira. É a maior mentira. Eu falo isso nas entrevistas. É a quando eu vou maior entrevistar mentira, alguém. né? Porque, assim, ele vai trabalhar muito, né? Assim, tem que se dedicar muito e não tem final de semana, Não tem. né? Às vezes você tem que responder o cliente às 11 horas da noite. É isso. É essa a vida que ele vai ter. Porém, o quanto isso é satisfatório para ele depois, né? O Com quanto de certeza. resultado ele vai ter. E eu tenho exemplos lá dentro da casa mesmo, da Casa Conceito, do corretor, assim, que eu vejo o trabalho, né? Você vê o cara mandando mensagem 11 horas, meia-noite, tá falando com o cliente ali, não tem folga muitas vezes, trabalha... Ah, mas o CLT trabalha de segunda a sexta e vai ganhar, mas o quanto você não pode ganhar como corretor, mesmo você tendo trabalhado de final de semana, o quanto isso não é bacana para você. E também quando você tiver uma condição de, ok, eu vou me dar uma paradinha de uma semana para eu viajar, vai. Aliás, eu incentivo. Eu acho que a gente precisa ter uma válvula de escape, você precisa fazer alguma coisa que te incentive, que te agrade, que te faça feliz, né? A vida também não é só trabalho. E aí, quando você une essas coisas, né? Você tem um bom resultado. Ah, eu gosto de fazer uma academia? Vai, faz academia, né? Ah, eu quero fazer dança? Dança também. Poxa, eu tô cansado? Tira uma semana, descansa, né? Respira e volta com gás. Porque quando volta, gente, é muito legal. Porque volta com gás mesmo, né? Sim. Preciso começar de novo. Às vezes é um ciclo que você tem que começar com os clientes. Mas você vai colher, porque você tá fazendo o trabalho, a lição de casa, né? Então, isso é bacana, bem importante. Muito legal. Show de bola. Deixa eu te fazer uma pergunta Deixa eu ver se tem alguma do pergunta. plantão de vendas. Vamos lá. Vamos lá, o plantão de vendas. Você que já visitou Sim. muitos plantões de venda. Esse modelo, como é que ele tá? Porque antigamente ficava um monte de corretor no plantão. Hoje eu tô vendo que quase... Tem mudado, né? Mudou bastante. Você pode falar um pouquinho dessa transição aí do plantão de vendas? Assim, o que eu sinto, né? Antes da pandemia, o que aconteceu? As construtoras, elas tinham as equipes de venda, né? Algumas equipes, tal, algumas atuavam em plantão e não tinha tanto o pool das imobiliárias, né? E depois da pandemia teve bastante mudança. Primeiro porque algumas construtoras veio com a ideia da house. Então, assim, Certo. algumas já tinham, mas veio mais fortalecida a questão da house, porque eu entendo também o lado da construtora, porque se viu um pouco no desespero de não ter a mão de obra, né? Então, assim, meu Deus, né? Eu tô sem mão de obra, vou focar aqui em 2, 3 corretores, né? Desculpa, gente, vou ter que... Então, assim, o que aconteceu nisso? Durante a pandemia, as consultoras desenvolveram essas houses e aí muitas delas fecharam as portas para algumas imobiliárias, né? Ou algumas para todas, focaram só na house, né? E eu acho que isso foi uma super burrada, porque onde está o cliente, né? O cliente, ele é do mercado. E o cliente, muitas vezes, ele está ali com aquele corretor, que é o que a gente falou agora, que gerou autoridade para ele, né? E gerou confiança. E ele vai comprar com você, seja onde você for e onde você levar o cliente. Então, o que acontece? A construtora fechando a porta para a imobiliária, ela não tinha esse cliente mais, porque o corretor não era cliente, então o corretor não ia levar o cliente dele, né? E aí, depois da pandemia, sentiu-se essa necessidade de abrir o mercado, né? Então, hoje o mercado ele é mais aberto, né? Então, assim, as próprias construtoras antes, que trabalhavam muito com foco em house, viram que o cliente é do mercado, que o cliente, muitas vezes, ele está na mão daquele corretor que gerou autoridade, que ele confia, né? E é ele que vai levar. Então, assim, como que eu vou fechar a porta para um corretor que está com cliente, né? E antes eles tinham esse pensamento. E aí mudou. E hoje o que acontece? Elas abriram, tem construtoras aí que trabalham com praticamente todas as imobiliárias da cidade, né? Num formato de pool. Algumas não deixam de ter a house, né? Eu acho que é uma soma. Então, você pode ter a house, ok. Você tem um corretor ali que trabalha. Mas você não pode deixar o mercado fechado para as imobiliárias, né? Hoje eu atuo em alguns plantões de vendas, né? Acho que
uns 8 mais ou menos. Mas assim, o cliente, ele não tá no plantão. Eu sempre falo isso. O cliente não tá ali. É óbvio que quando você tá dentro do plantão, às vezes você foca mais naquele produto. Você tem uma responsabilidade maior com aquele produto, né? Mas o cliente, ele tá no mercado. Então, ele tá no lead, na rede social, ele vai estar num PDV que você monta, ele vai estar ali buscando um folder e vai te ligar, né? Então, assim, muitas vezes dentro da própria Imob, a gente tem a equipe ali que fica captando aqueles leads e fazendo essa distribuição, e o corretor ali interno também. Então, eu não vejo hoje o plantão de vendas como uma saída para vendas. Não, eu vejo o decorado. O decorado eu acho que precisa ter, assim. Não que se não tiver, não venda, mas assim, vai existir uma morosidade, é fato, né? Assim, você não tem o que mostrar, você só tem o papel. Então, o que você vai mostrar para esse cliente? Você vai mostrar o papel, você vai mostrar o local da obra, mas você não tem o que encanta, que o que fecha, o que chancela é o decorado ali, né? Então, você tem uma dificuldade maior, mas no caso de não ter decorado. Mas o plantão hoje, você usa as imobiliárias hoje usam mesmo como base, assim, como escritório, para você levar o cliente até lá, né? Mas o foco mesmo é o cliente que está no mercado, né? E não tanto no plantão. Não existe quase passagem hoje, gente. Não existe. Assim, muito difícil a gente conseguir levar o cliente até o plantão numa passagem espontânea, por exemplo, né? É mínimo, porque eu vou falar eu especificamente. Cara, se eu vou comprar até um eletrodoméstico, eu olho primeiro na internet. Exato. Imagina uma casa, eu vou ir lá. Não, eu sempre olho na internet primeiro. Sempre vai acessar pela internet primeiro, ter contato. Porque as pessoas têm pouco tempo, né? Sim. Como é que você vai tirar as dúvidas se você tem pouco tempo? Eu quero ver, eu tô querendo saber o que tem de lançamento na cidade. Eu vou olhar na internet primeiro, né? Sim. Vou dar uma olhada, vou ver o que tem. E aí volto a falar, né? O que eu falei para vocês, que a venda tem todo um processo, né? E a marca da construtora fortalecer. Às vezes eu vejo a marca da construtora ou da própria imobiliária fazendo a propaganda da construtora na internet. Depois eu passo, vejo um outdoor deles. Depois eu recebo um panfleto, eu entro no mercado, eu tenho um PDV deles. Quer dizer, você só está fortalecendo a marca. Até que gere o lead. E aí ele entra em contato. Mas muitas vezes ele vai vir direto do lead vindo da internet, né? E muito difícil ele passar no plantão. A gente usa mesmo mais como Agora base. eu vou te contar uma experiência minha, pessoal. Sim. Eu fui lá, uma construtora aí. Me deram aquela merda daquele óculos 3D. Mano, Não gostou, não? velho, como é que faz com Como os é que negócios? vende, né? É muito ruim aquele negócio. Agora você tem que, não sei o quê, tem que clicar aqui, tem que levantar a mão. Parece um... Eu não vejo tanto como problema nada disso, porque eu nasci vendendo só com o book. Verdade. Eu cresci dentro da ESC, e a ESC até hoje não tem decorado, né? Eu vendi muito, mas, cara, muito. Sem decorado. Só book. Então, o que tiver a mais hoje, seja um óculos, seja um decorado, pra mim é um plus. Porque eu cresci só no book. Entendi. E realmente é um desafio, assim, vender só no book. Principalmente pra quem cresceu dentro de um decorado, se falar que só tem um book, a pessoa fala, como assim? Como assim, né? Assim, eu como nem decorado, nem book, era só mostrando o imóvel mesmo. No caso de terceiro, daí você tá mostrando mesmo, né? É o que eu falo, não que você não venda. Hoje eu atuo em trabalho com algumas costuras que eu não tenho o decorado, né? Mas assim, o quanto é importante você ter o histórico, né? E aí vamos falar do histórico. Sim. Por exemplo, a gente falou da ESC aqui, é uma construtora que tem histórico, né? Eu não tenho decorado aqui, mas eu tenho um prédio ali que eles fizeram, eu posso te levar, se você tiver dúvida. Dá pra ver o acabamento e tal. Sim. Né? Então, se não tiver o decorado, mas que você tem um modelo, né? O importante é você ter algo para mostrar, né? Você vende no papel, o cliente quer ver. O que eu tenho para mostrar? Eu tenho esse, que a consultora já entregou e que vai ali chancelar a venda. Eu acho que isso é imprescindível nesse caso. Tem um erro em cima do que a gente falou de não abrir para imobiliária, que na verdade eu tenho para mim, que é muito errado a consultora. Não sei se já parou pensar nisso. Teve um dia que eu tava conversando com um amigo num meeting, ele falou isso para mim, eu achei sensacional. A maior vantagem é para a própria construtora se tiver imobiliárias trabalhando. Porque um exemplo, você gasta lá 10 mil por mês de anúncio, aí soma as imobiliárias, cada um gasta 500, mas tem 20 imobiliárias, já virou o dobro. Tá mostrando mais o seu imóvel. Principalmente se você é uma consultora que nem a Planeta, essa consultora grande, que eles têm um time de venda muito grande. A chance de eu anunciar e o lead cair para eles é enorme.
Do cara ir passando lá e entrar lá, vi esse anúncio aqui, Você vou tá entrar fazendo aqui. propaganda, né? Então, assim, não faz sentido pra mim, dentro da minha visão. CRB não permitia corretor Verdade. externo. Nem A parceiro, Magno nada, também, né? né? É, a Magno. Não permite. Não. É. Agora a pergunta de milhões. Cara, que o dono de uma construtora veja isso. Construtora que não libera pra imobiliária. Eu chego pra você, esquece o que aconteceu com a CRB. Certo. Antes do acontecido, eu chego pra você, eu sou seu cliente, falo, pô, eu vi esse produto aqui da CRB. O que você me responde? Cara, é uma merda. Por que ele falou mal? Porque ele não vende. Porque ele não consigo pode vender. vender, irmão. Agora inverte o quadro, Certo. é aberto pra imobiliária. Vai queimar. Eu vi esse produto aqui da CRB, o que você fala? Cara, excelente esse produto. Vou levar você lá. Vamos lá ver. Os caras não pensam isso. É verdade. Os caras não pensam isso. Se o corretor não pode vender, ele vai falar mal. Não vale a Não é. pena, né? Casa. Pergunta de milhões, hein? Vai lá, garoto. Pergunta de milhões essa daí. Quer gravar? Vou gravar, vai lá. Deixa eu gravar no Vamos perfil lá. aqui. Essa daqui, se você responder... Vamos lá. Não, Palmeiras... Não, eu não... Não é do Brincadeira. Palmeiras, não? Não. Você investe em imóveis? Invisto. Bastante? Invisto. Acredito muito. Você pega lá o fluxo da construtora e pau no gato. Olha, quando eu vejo a oportunidade, assim, de fato eu invisto. Inclusive, eu passo para os corretores e eles mesmos revendem e todo mundo ganha, entendeu? Ah, que Eu já legal. dou oportunidade para eles. Eu vou dar um exemplo aqui. A maioria do meu time sabe disso, porque muitos já venderam, mas assim, o Ecopark mesmo, eu comprei muita unidade do Ecopark, assim. Compra, venda, revende, assim, vi uma oportunidade de mercado ali, e aí eu ainda tenho algumas unidades lá, mas assim, eu acredito muito. Assim, é um mercado certo, né? Também, não que eu não faça outros tipos de aplicação e investimento, mas o imóvel é o certo, o imóvel é o o que você seguro. domina, né? É o que eu domino e me facilita muito a gente ter a equipe de vendas ali que pode ajudar isso a acontecer. Então, assim, olha, entrou uma oportunidade, gente, foca nessa daqui e tal. Muitas vezes paga prêmio, comissão maior, e é isso aí, entendeu? Vamos fazer acontecer. Isso é muito usado, né? Comissão maior, o corretor fica louco. Fica louco. Vai pagar mais, é foco total. Então, Na minhas casinhas eu paguei os 6% mais 5 mil. Nossa, aí, né? O corretor ficou louco. Eu tentei entrar na construção, eu não tive muita sorte, assim, mas por conta... Não pelo mercado, mas pela mão de obra. Eu tive bastante problema. Aí me desanimou um pouco. Então, eu acabo hoje... Não que eu não entre ainda, é uma intenção que eu tenho. Eu gosto muito disso. Gosto de investir em imóvel, trabalhar com revenda. Mas hoje eu tô mais atuando no pronto, né? Assim, pego pronto, uma oportunidade e tal. Faz o giro. Faz o giro, reformo, deixo Sim. bacana, que eu sei como o cliente vai gostar e vendo. Mas eu ainda quero voltar para esse mercado de construção. Mas eu não tive muita... Eu fiz já, mas eu não tive muito sucesso. Mas dentro do meu pensamento, é o conhecimento em si, né? Às vezes você não tinha o conhecimento pra pegar a mão de obra certa, por Verdade, exemplo, faz entendeu? tempo, faz bastante tempo. Conhecimento é duro. Eu tentei entrar no segmento de 10 carro, anos isso. só tomei na cabeça. E olha o Cabral aí, olha vários exemplos que a gente pode dar. O Verdade. Tecar, pô. Verdade. Os caras eram daqui, o cara tá voando. É Então, verdade. Todo segmento é bom, só que você tem que ter o conhecimento. Eu não tinha. Aí alguém que eu confio falou pra mim, não, esse aqui é bom, compra por tanto. Só tomei na cabeça. Teve uma época que eu tava com 5... Fora o meu carro de uso, eu tinha comprado 5 carros, todos. Não teve nenhum que eu ganhei dinheiro. No máximo eu empatei. Aí o que eu achei que eu ia ganhar, deu um mês, o cara falou que deu uma manutenção que eu tinha que fazer e tal. Você teve que atender. É parte do... Você tem que conhecer mesmo. Domínio, né? Só que daí você tá tão focado no seu que você quer fazer um dinheiro em outra coisa. Claro. Daí eu fechei o crivo e falei, não, vou ficar quietinho aqui no... Como eu posso ampliar o leque em volta do meu segmento, em volta do entendeu? seu segmento, que a construção tem tudo a ver. Isso. Na verdade, eu já fazia. Daí eu vi agora uma possibilidade, por exemplo, que eu não queria, mas já que eu quero ampliar meus negócios, é a própria locação. Pô, já tá dentro do meu negócio. Verdade. Entendeu? Tô indo buscar segmento fora, não. Vou pegar mais... O que tentar você pegar pode fazer próximo, ali, né? É isso aí. É duro, é duro. Mas respondendo aí a questão da construção, a gente teve muita dificuldade. Então, assim, não que eu não queira, mas eu preciso... Você falou da locação, né? Eu preciso... aumentar o conhecimento. Aumentar o conhecimento, principalmente entender a cadeia toda, né? Porque Teu parceiro é o fornecedor, o parceiro certo, a mão de obra correta, né? E aí... Mas eu quero ainda. Não dá muito trabalho. Mas eu invisto sim e acredito muito nisso, assim. E incentivo, inclusive.
Eu tenho corretores meus que estão comprando hoje imóvel para revender. Acho, nossa, isso é tão bacana, Isso né? é top. Isso é Eu tão, acho legal também. é tão legal ver o cara crescendo assim, né? Sim. E você fazer parte disso. Isso é muito. Eu fico muito feliz fazendo isso. Então, ó, gente, invista em imóvel. Você também, corretor. Claro. Ó, Invista aprende em a fazer imóvel. 4 vendas, pega a comissãozinha, vai lá. Dá pra fazer só com ágil da construtora. Tem um esquema também. É verdade. O meu primeiro foi o La Plata da ESC. Que legal. Foi o meu primeiro imóvel que eu comprei e vendi. Comprei igual todo mundo, com financiamento, com taxa de obra, com tudo. Aí vendi faltando uma semana para entregar a chave. O prédio já estava pronto, a assembleia estava marcada. Eu comprei por 200 na época. Gastei uns 10 mil, 12 mil de taxa de obra, porque eu peguei uma taxa de juros bem baixa. Vendi por 280 na época. Aí. E depois, Pra mim foi bom. e depois- Aí com esse lucro eu acertei. Aí eu acertei a mão. Porque eu comecei a comprar imóvel de recurso próprio daí. Porque daí Porque daí você já tava com um capitalzinho ali, né? Na verdade, eu não tinha tanto capital, mas eu comecei a acertar. Nossa, pra mim foi ótimo. Eu pegava imóvel que é recurso próprio, então eu não iria precisar transferir agora pro meu nome. Certo. Já ia economizar ali 10 pau de transferências e não ia gastar taxa de obra. Aí o que eu batia na negociação pra dar certo, pra dar uma dica pra você, é conseguir sem correção. Pra mim, tanto faz se o cara ia me dar desconto ou não. Mas se ele não jogasse correção, porque geralmente o recurso próprio ele vai querer que seu saldo devedor tenha correção. Sim. Aí se o cara levar 2 anos pra entregar, o lucro que você acha que você ia ter, você vai perder nessa correção. Exato. Aí eu acertei vários, assim, eu fiz uns 4 já. Legal. Vários, assim. Eu de pegar um APzinho na planta, sempre AP. 180 também. mil. 180 mil. Quanto que é 20%? Ah, 20% 36? Tos, 36. O resto eu financio lá na frente. Aí próximo da entrega tava valendo 200 e pouco. Aí vendi. Vendi, ganhava. Fiz né? bastante disso. Você falou aí, eu lembrei também, eu tive um apartamento que a gente comprou, assim, eu fiz um fluxo direto, que a gente chama, né? Período de obras aí, e a minha exigência foi a famosa sem correção. Já era. Falar assim, poxa, me tira a correção, né? Eu que tô tamo vendendo pra você bastante. aí, a gente é Tal. parceiro, poxa, isso mesmo. tal, né? E aí a gente conseguiu tirar, assim, num fluxo de um caso a gente conseguiu assim. E aí teve outros que a gente fez plano direto também, tem uns aí que a gente ainda tá pagando para entregar. Não vale super a pena, cara. Vale muito super legal, a pena. O muito imóvel legal. Eu tô falando, hoje Mas eu sem tô... banco hoje também, né? Assim, hoje já estão... Hoje Faço eu tô banco, mas... aprendendo aqui. Mas sabe? mesmo com o banco, cara, um exemplo, quem comprou o Vanelville lançou a 160 mil, Vale Verde Vanelville. Hoje... Cara, o cara Nossa. pagando taxa de obra e TB registro era grátis. Aí ele vai ter pago lá o seguro da caixa só e pagou taxa de obra. Sim. O cara não gastou 10 pau. Nada. E nesses dependendo 2 da anos. parcela, eu digo sem banco para nós hoje. Hoje já não compensa porque pega uma taxa muito alta. Mas, por exemplo, um cara igual comprou o Vanelville lá. Tá louco. O próprio Brisa, né? Sim. Eu vendi Entendeu? Brisa. O Brisa 1 eu vendi a 127 mil Nossa. na minha época, né? Uns anos atrás. Então, hoje eu assinei um contrato faz o quê? Uns 15 dias por 280. 280, Né? Então, assim, é esse o preço, né? Então, assim, o quanto a pessoa não ganha, né? É que a pessoa. Outro tema agora, investimento. Né? A pessoa acha que Já investidor é quem tem dinheiro, não é? E Cara. não Investidor é quem tem inteligência. cabeça, Quem é. sabe Só usar. isso. É. Só isso, não precisa ter dinheiro. Vai lá, compra uma pena planta, parcela 100%. Se fizer jogo de faz um engenharia, fluxo. que você financia inteiro, melhor ainda. Esquece esse negócio de quanto mais entrada eu der, melhor. Ao contrário, quanto menos entrada você der, melhor. Financia o máximo possível. Pega esse dinheiro que você tem, se você tá falando que você ia dar mais entrada, e aplica. O rendimento é maior do que a taxa de juros que o banco vai te cobrar. Na Selic de hoje, isso é fato. Isso é fato. Entendeu? E, cara, financia o máximo e espera entregar. Mano. E eu falo isso às vezes Vende no pro dia da cliente entrega, também. acabou. O cliente às vezes tá com dúvida, né? dúvida, mas eu deixo, tal. Eu falo, só pegar a correção do INCC do último ano, você vai ver que a correção tá menor Muito do menor. que a aplicação que você tem lá na sua conta. É que o cara não vai aplicar, entendeu? Seu erro é isso. Exato. Aquele dinheiro que você ia dar de entrada, que você poderia aplicar e deixar rendendo, você não vai aplicar, você vai gastar em outra coisa. Aí não pode. Porque você ainda não tem essa inteligência, mas dá pra você desenvolver isso, mas dá dá pra tempo. desenvolver. Dá E olha tempo. que tem muitos treinamentos gratuitos em relação a isso Sim. também, que Dá ensina tempo, dá tempo. a gestão financeira do corretor é importante, né? A gente vê, assim, às vezes o corretor, a gente voltando a falar do corretor 4.1, o cara que Certo. vende às vezes 4, 5, né? O que ele tem que fazer com esse dinheiro? Primeiro, eu sempre falo, para ele ser empreendedor, ele tá cuidando da carreira dele. Então, assim,
tira uma parte, investe em você, por exemplo. Investe num anúncio que você queira fazer. Puxa, eu vou anunciar aqui essa casa que está dando uma comissão maior, ou um produto XPTO, que eu acredito mais. E às vezes o corretor, ele não investe, ele vai lá e gasta. E aí no mês seguinte, às vezes ele não tem para ir para trabalhar, entendeu? Mas o que você fez com todo o dinheiro? Mas espera aí, eu que fiz o seu pagamento. Eu sei quanto você ganha. Então, assim, o que você fez? Ai, paguei um monte de coisa e tal. Você tirou uma parte para você, primeiro, vir trabalhar, ter uma vestimenta bacana. Você precisa impressionar o cliente, você precisa estar bem vestido, né? Você gastou com um pouquinho uma roupa legal, você investiu no teu anúncio, né? Às vezes o corretor, ele conta só com o que a imobiliária vai gerar ou que a construtora vai gerar, né? E muitas vezes, eu já fiz isso várias vezes. O corretor que eu tô vendo que tá fazendo um trabalho e tal, eu mesmo falo, não, eu vou patrocinar esse cara. Quantas vezes? Eu vou fazer o anúncio dele, eu vou fazer girar, porque muitas vezes o meu anúncio é muito mais caro para mim, vocês sabem disso, porque eu como empresa pago muito mais o lead. E às vezes o cara lá sozinho, ele vai lá com R$200 que ele use da comissão dele, ele já faz lá uma carteira de 20, 30, 40 leads, dependendo do produto, se é um produto popular, até mais que isso, né? E aí ele já gera as vendas futuras. Então, e falta um pouco falta assim, esse conhecimento de gestão financeira, de administrar o dinheiro, e falta estudar. Sim, isso eu pego bastante no pé. Assim, o que você está fazendo? O que você está lendo? Você está vendo as notícias? Você está vendo aqui, o Corretor 4.1? Você está vendo lá os podcasts falando de mercado imobiliário? O que está acontecendo no país, entendeu? Falta um pouco de atualização e querer aprender também, sabe? Buscar a técnica de venda nova. A gente tem tanta coisa e é tudo de graça na internet, quase não se paga. A gente traz algumas você escolhe o que você quer pagar, né? Exatamente, você escolhe o que você quer pagar. Você escolhe o que você quer pagar. E às vezes, mesmo não pagando, não faz. É de graça e não faz. Teve um fato assim interessante. Olha só, tava lá no cartório com a corretora, beleza. Nós dois sentados aqui, o cartorário lá mexendo e tal, pega a assinatura, não sei o quê. Aí ela vai e me fala, tipo assim, olhando pro construtor, né? Será que ele ganhou quanto nessa operação? Aí eu falei, terreno foi X, construção foi X, ele ganhou X. Falei, nossa, ganhou bem, né, Lucas? Falei, ganhou bem, né? Ganhou bem pra caramba, né? Beleza. Mas, quanto que ele investiu? 200 e poucos mil. Pra ganhar quanto? 80 mil, certo. Cara, e você investiu quanto pra fazer essa venda? Exato. Aí ela, sabe quando... Aí eu falei, fica procurando resposta, né? Fica pensando, tentando achar uma resposta. Aí eu falei, você tem oportunidade de investir em você, investir em anúncio, fazer mais vendas e ganhar mais com o construtor. Aí ela falou, é verdade. Aí ela começou a fazer isso. Mas é. E hoje eu sempre falo isso pro corretor, assim. E normalmente o cara que é de sucesso, ele já sabe a cartilha, né? Ele sabe seguir. Ele já sabe que ele precisa investir, ele já sabe que ele tem que anunciar, que ele tem que se vender primeiramente, né? Sim. Então, ele tem que estar bacana ali, passando credibilidade, ele tem que estudar, ele tem que anunciar. São pequenas coisas que eu falo também. Tem vezes que o corretor, tipo, quero trocar, tem que trocar de carro. Cara, arruma o amassado do seu carro atual, que já começou bem, entendeu? Ou às vezes quer dar um salto muito grande. Às vezes... né? Eu não tenho carro agora. E aí eu quero um carro de 100 mil. Viu? Não tem como. Passa para um carro, então, de 30 ou de 40, sei lá, faz uma dívida. Precisa ter a parcela, ok, porque não vai ter à vista. Mas pega um carro bacaninha inteiro para você poder começar a atuar e trabalhar melhor. Porque, é uma ferramenta essencial para o corretor, o carro. A gente sabe disso. Então, assim, e eu tenho corretores de sucesso que não têm carro, que estão batalhando para comprar. E que é fato, vai acontecer, entendeu? Mas assim, não quero de 100, quero de 30 primeiro, entendeu? Tem carrinho aí bom que, né? Você não precisa ter um carro de 100 agora. E aí, logo mais, você trabalhando e focando, fazendo as 4 vendas, você vai ter o carro de 100, né? Agora, um salto maior que a perna. Um negócio que, não sei, vocês que... Eu falei, eu tô aprendendo hoje. Demanda mínima. Sim. Fala um pouquinho da demanda para nós. O que mudou em relação à demanda mínima hoje, né? Antes a gente tinha um trabalho de... a consultora tem que entregar lá 30%, uma média, dependendo do jerique que ela tenha na caixa, né? Do rating.
30% de vendas para startar o produto dentro do banco. Então, a consultora vai trabalhando ali as vendas até que se dê a demanda mínima, né? E hoje já tem algumas exigências, assim como, por exemplo, o mínimo de obra, que eu que já atuo no mercado há anos, eu não tinha muito esse problema antigamente. Então, existem algumas construtoras hoje que eles precisam ter no mínimo aí 10% de obra, juntando com a demanda as vendas, para que a Caixa libere o crédito. Né? Então, depende do valor que ela vai aportar, liberado. depende Isso, do valor, depende do aporte. do terrenista, se é terrenista ou não, tem vários fatores. Mas se o terreno é dela, se não... Eu acho que a pergunta que você quer fazer é o sofrimento do corretor na demanda. Então, né? como é que Porque você administra isso daí? Dependendo da construtora, como a gente tem várias aqui na cidade... Sim. Tipo, o cara demorar 6 meses A dica que eu dou pro corretor, entende o que é demanda. Mas entende mesmo, cara, bem específico o que é demanda. Entende qual produto você tá vendendo. Não vou falar porque como é negativo, eu não quero falar mal de construtoras aqui. Mas tem construtora que ela é nova na cidade, é o primeiro produto dela na cidade. Não adianta ela te vender que ela vai fazer em 3 meses, que é mentira. Não faz. Porque imóvel na planta, as pessoas pesquisam quem é a construtora. Não tem lastro aqui, eles ficam com medo. Então, o que eu vejo que eu sofria como corretor na época de demanda, como eu não fazia esse know-how, eu só ia lá colocando pasta, e demorava 6 meses. Tem construtora na cidade que faz mais de 6 meses e não fechou a demanda. Tem. Cara, o seu cliente perde o emprego, o seu cliente muda o perfil, porque quanta coisa acontece em um ano e você acaba perdendo a venda. Então, toma muito cuidado com demanda. Eu, pelo menos, eu estudo muito o produto que eu quero trabalhar em demanda. De verdade, tá certo, eu estudo bastante. Tá certo. Às vezes, é o que eu falo, né? Às vezes o cliente quer determinado produto, a gente tem que sinalizar e mostrar que, olha, ele ainda não formou o mínimo que precisa das vendas para poder atingir a caixa. Então, assim, o cliente não entende o que é demanda, mas o corretor tem que entender e saber explicar de uma maneira que o cliente vai entender. Isso. Você não vai assinar agora, mas você vai assinar, às vezes, daqui 6 meses, né? 7 meses, 8. Tem casos aí. Uau. Então, assim, às vezes tem até mais, né? A gente tem que tomar esse cuidado. O que eu faço... eu também concordo, tem que entender bastante o que é. E, principalmente para o corretor, assim, a parte do sofrimento, né? Eu acho que a imobiliária hoje, ela não pode ter só um produto lá na prateleira, como eu falei. A gente, como imobiliária, a gente tem que buscar opções para o corretor, é o mínimo, né? Estrutura que a gente tem que dar para o corretor poder vender o produto, né? Sim. Então, assim, o cara trabalhou ali com um cliente sem entrada, não deu, é um fluxo de pagamento super parcelado, ele vai receber só na demanda. Corretor, não tenha só o cliente que você vai receber só na demanda, senão você vai viver daqui até 6 meses como? Né? Verdade. Então, atua também em outros leques. Então, assim, eu atendi um cliente aqui que eu vou receber só na demanda, o próximo produto que eu for vender agora, tô com um cliente aqui que vai dar a comissão, vai pagar, tal, recebi, ok, para eu começar a sobreviver. Demanda vai virar uma poupança. Vai virar uma poupança. Eu sempre falei que a demanda é uma poupança, mas o corretor ele também não pode ter só a poupança, porque ele precisa se manter até lá, né? Sim. É óbvio que eu sempre falo, a gente não vai perder a venda se o cliente quer ali, né, entendeu, a gente explicou toda a realidade, o momento da assinatura vai vir posteriormente, ok, é isso? Ok. O cliente não tem entrada às vezes, né? Sim. Dependendo do perfil, vai ter que parcelar tudo mesmo. Manu, vamos vender? Não, vamos vender. Se tiver tudo muito claro para ele, ok. Mas e para mim, como corretor, como que eu vou receber isso? Muitas vezes, quando não tem nada, tem construtoras que ainda pagam uma parte, mas tem umas que não, né? Então, se não tem nada, olha, quando der a demanda, você vai receber. E aí você tem que administrar essa sua poupança para que você não tenha só a poupança. Então, o que eu tenho aqui de possibilidade de negócio que me pague a comissão agora? Tem que ter esse olhar, né? Para não ficar. Não vou dar nomes aqui, também concordo de não dar nomes, mas assim, teve uma construtora que... eu vou dar um exemplo de uma corretora, ela vendeu muito para receber depois. Muito, né? E assim, algumas unidades, várias, né? O perfil do público, Manu, putz, tá vindo só sem entrada, tal. Fui sentar do lado, tentar entender. Ela tava com uns clientes que realmente não tinha, ela não conseguia puxar a entrada. Também tem a questão do costume de vender parcelado e... Você sabe, né? Viu? Força um pouquinho. Às vezes o cliente tem condição. O corretor nem força. Entendeu? Tem o pai, tem a mãe, tem a sogra. É a tua comissão,
cara, é o que você vai, né, o seu salário pra você Ontem. pagar tuas coisas da sua casa. Então, assim, Verdade. tenta tirar um pouquinho, aperta um pouquinho, que você vai tirar alguma coisa. Sim. E aí a corretora não tinha esse hábito, sabe? E aí eu fui percebendo isso, eu fui tentando tirar. Mas o que aconteceu? A consultora não me entregou e ela não liberou o jerique. E aí perdeu tudo. Foi mais, assim, de 40 mil reais de comissão pro ralo. Caraca. Então, assim, aconteceu isso. Então, assim... Nunca ponha os ovos na cesta da exato. galinha. Então, tem que tomar não sei como cuidado. é que é. E, gente, a gente sabe que se a gente apertar um pouquinho, a gente consegue tirar alguma coisa do cliente. Alguma assim, coisa sempre de sai. entrada, sabe? É importante Sim. isso pro corretor. E o né? cliente que pra dá todo entrada, a mundo. chance de destratar é menor. É menor. Tem vários fatores aí. Com certeza. Tem Se vários você fatores. assinar sem nada de entrada, a possibilidade dele falar amanhã que não vai comprar mais é altíssima, Sim. né? Agora, se ele tem um compromisso, se ele assinou um contrato, se ele pagou alguma coisa, ele vai pensar 2 vezes em desistir. Então, assim, pensando no lado do corretor, o corretor precisa se atentar a essas coisas. Sabe o que eu consegui desenvolver lá dentro da minha empresa que me ajudou? Porque no começo eu sofri bastante também com demanda. Porque é mais pelo fato... às vezes você é apegado àquela construtora, lança um novo produto, você quer Sim. continuar com aquele ego interno que você tem lá dentro, Não, que você vende vamos lá, vou bastante. vender. Outra coisa é você ver o mercado tendenciando a anunciar muito aquele produto. Você fala, pô, lançamento eu vou anunciar também pra ter na minha prateleira. Mas no final, no fritar dos ovos, eu via que não valia a pena. A maioria das vezes não Sim. valia a pena de construtora, desse sentido, como eu disse, que mesmo ela tendo um produto bom, uma tabela boa, mas devido ao fato dela ser nova na cidade, ia demorar para bater essa demanda. É. Cara, você perde muita venda, destrata, perde emprego, N fator, então não compensava. Era só expectativa, né? Sim. Você tinha lá a expectativa de 20, mas ficava de pé 10, 12, que seja. Na realidade, até antes da demanda, né? Vamos falar um pouquinho, ele falou da demanda, falar do pirata, né? Que hoje quase não tem, mas Não ainda tem. existe, né? Mas assim, da minha época, eu atuei em pirata, assim, de produto de 9 meses para vender. Então, assim, o Brisa mesmo foi um Sim. que a gente ficou 9 meses lá aguardando o lançamento, né? E como administrar o corretor 9 meses, tendo um cliente no mercado, querendo comprar e você não pode vender, né? Então, assim, é um problema. Hoje, a gente tem o lance da pré-venda em menos tempo, né? As consultoras entenderam também, porque, gente, isso assim... No Ecopark mesmo, a gente fez um pirata de quase 1 ano para lançar. Nossa, mano. Porque estava resolvendo documentação e tal. O RI. O RI, exatamente, o famoso RI. Então, assim, e aí não podia lançar. Eu cheguei no Ecopark, quando a gente lançou, eu tinha 70 pastas. Mas tive muito mais, assim, passava de quase 200. Mas foi caindo, é muito tempo, né? O cliente Sim. vai comprando outra coisa, Vai. suja o nome, né? Entra outras Você não pode condições. pegar sinal, né? Você não pode pegar sinal. nada, você só tem uma propostinha assinada É. lá, né? E aí, no frigir dos ovos, de 70 virou 40. Assinamos 40 no dia do lançamento. Ok, foi bom. Mas, assim, e o quanto tempo, né, o corretor esperou ali, eu também como gerente, porque a gente ganha por comissão, né? O tempo que a gente esperou para isso acontecer. Hoje as consultoras têm feito um tempo menor, aí uma média aí de 60 até 90 dias para poder lançar, né? Tem alguns empreendimentos aí em andamento que tá nesse time. Mas aí o corretor, ele tem que ter as outras opções dele, né? O que eu fiz lá que eu consegui amenizar isso foi mostrar pro corretor, isso não vale só pro pirata, não, vale para tudo, que a venda começa na oferta. Sim. Então, a oferta de um anúncio, ou eu não cheguei nem a anunciar. Se é amigo meu, ele tá tomando café, você fala de um imóvel, eu vou te falar de um produto. Sim. Que eu acredito que seria bom pra você. Então, cara, é saber o que você quer ofertar, mano. Eu falo isso pros meus corretores até hoje. Graças a Deus, nosso distrato diminuiu muito, mas assim, muito, 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 muito. Porque eu falava pra eles, cara, tá vendo esse produto aqui que distratou? A gente errou o dia que a gente ofertou. Essa consultora Sim. aqui, ela tem histórico de não entregar. Por que nós ofertou Verdade. esse produto? Esse aqui, ó, tava na demanda, cara. A gente sabe que ia demorar X tempo. Esse cliente aqui, ó, mano, tava na cara que o cara não ia conseguir honrar. Então, é tudo isso, entendeu? Que eu acho que o corretor tem que ver também. Tem. Porque distrato eu acho que é pior do que não vender. Eu tenho pra Nossa, mim, que é pior é. do que não vender. Porque você já gerou uma expectativa, E você já contou conta, com aquela né? grana, Isso. entendeu? Você já teve despesas pra tudo É. aquilo. Então, eu falo muito isso com os meus corretores, Sim. cara.
Se você tá vendo que não vale a pena, não vamos fazer. Vamos achar solução. Não tô falando que a gente não vai vender pra esse cara. Mas vamos entender o que não vale a pena. É o tipo do E produto que mostrar ele tá o correto, comprando, vender né? outro. Então a gente faz isso já desde a oferta. A gente E eu acho que isso também é o que você falou, falando um pouquinho que você tinha falado da construção, mas é da experiência e expertise de mercado, né? Ter essa vivência e de não, assim, hoje eu tenho construtoras que batem na minha porta e eu prefiro não atuar no produto, entendeu? Eu também. Porque, entendeu? É complicado, assim. A gente fala, poxa, qual que é o histórico, o que já entregou, o que já fez. É isso que eu quero para o meu cliente, entendeu? E principalmente, é isso que eu quero para o meu corretor, porque depois vai dar um distrato lá, ele vai contar com aquilo. Não vale a pena. Né? Então, assim, aos trancos e barrancos, é o que eu falei, ninguém nasce sabendo. A gente só precisa, às vezes a gente precisa passar por aquilo para aprender. E eu passei, entendeu? E eu passei já, e foi 2 vezes. Eu passei, aprendi, sofri, perdi muito dinheiro, mas hoje eu já tenho um crivo melhor, assim, eu já olho e falo, peraí, não, essa realmente eu não vou mais atuar, assim, pra mim não é interessante. Manu, a gente precisa de você. Eu falei, olha, mas nesse momento, vamos ver, eu não fecho porta pra ninguém, vamos ver lá na frente como vai estar, vamos ver como é que vai ser, mas é um momento, assim, que é crucial, tanto para a empresa quanto para o corretor que precisa da comissão e principalmente para o cliente, né? Poxa, é muito desgastante isso, gente. Distrato, graças a Deus, o meu índice de distrato é baixíssimo também. A chance de você distratar e vender baixo. de novo é muito Mas, assim, muito difícil. Vender de novo mesmo, cara. Vender. E, assim, e esse é um desafio que eu até lanço lá. Falo assim, agora a gente tá... para esse produto não deu certo. O que a gente vai fazer agora com esse cliente? A gente vai levar para o produto certo e vai vender para ele. Porque, assim, você já contou com aquilo, entendeu? Então, e aí, graças a Deus, deu certo. Até hoje a gente conseguiu reverter todos. Mas, assim, o índice é muito baixo, né? Mas, justamente, eu tive esse problema no passado com essa construtora aí que eu comentei. Não era nem da Casa Conceito, eu trabalhava na Patrimônio ainda. Sim. Então, assim, e foi, assim, complicado. Para mim, para a própria Patrimônio, para os corretores, para os clientes que daí vão bater na porta de quem? Da imobiliária. Bom, não vão lá na construtora bater na porta. Eles vão bater na nossa porta, né? Falando, poxa, mas por que você me vendeu isso, né? A gente vendeu porque a gente acreditava, tinha registro de incorporação, né? O produto estava todo certinho, legalizado, né? Tava tudo certo, né? Ok, mas aí não foi o que aconteceu, né? Infelizmente, aí a gente aprendeu com os erros. E o sábio aprende com os outros. Eu só tô escutando. Agora você tá escutando, você aprende também. Mas é verdade, porque a pessoa acha que tem que acontecer com ela. Não, pô, olha o seu colega do lado ali, ó. Se você tá vendo, né? É verdade. Por que distratou? Tenta entender ali, ó. Pô, então eu não vou pegar esse caminho. E o mercado fala, né? Tem produto que eu não vendo hoje, que eu não dei a oportunidade do cara errar comigo, pô. O mercado tá falando que aquele produto o cara não paga. O cara é sacana, o cara é isso, o cara é aquilo. Então, eu não vou dar a oportunidade desse cara errar comigo, entendeu? É verdade. Analisa, né? O sábio tem que aprender com o erro dos outros. Verdade. O sábio aprende. Bora? 4 dicas? 4 dicas. Bora lá, minha amiga. Vamos lá. Fique à vontade. 4 dicas que você acredita aí que o corretor precisa saber e fazer para conseguir fazer 4 vendas em um mês. Vamos lá. Bom, primeiro, entender o cliente. Então, assim, entender as necessidades dele, o que o cliente está buscando para ofertar um melhor produto. Não adianta você ofertar tudo e, de repente, coisas que não encaixam para aquele cliente. Então, entender muito o que a gente falou aqui, o perfil do cliente, né? Esse eu acho que é o primordial. Segundo, buscar sempre se atualizar. A gente falou muito isso aqui, então busca, se atualize, entenda o mercado, vê o que está acontecendo, né? Foca nas inovações, né? Não é porque a internet está aí, ela vai tirar a vez do corretor, não, ao contrário, o corretor ele tem que se habituar com isso, entender como está vindo essa ferramenta para nos ajudar e usar ela a nosso favor, né? Terceiro, foca na visita. Eu falo isso muito lá na imobiliária. Foca na visita. Sem visita não tem venda. Então, assim, qual que é a sua meta de visita para essa semana? Quantas visitas você tem programada? Porque é dali que vai gerar um negócio, né? Manu, não tenho visita. Então, vamos buscar nessa carteira. Você tem uma carteira, vamos buscar, né? Então, focar na visita e para assim vir o fechamento. E depois, é o que a gente falou um pouquinho aqui, da questão de investir nele mesmo. Então, usa um pouco da parte da sua comissão, investe num anúncio para você, né? Investe no seu conhecimento, né? Invista em você, né? Faça gestão financeira também, que é importante, né? Para você ter como trabalhar no mês seguinte. Eu acho que basicamente é isso. É só 4 que eu posso falar? Pode falar mais. Pode falar mais uma aí, ó. Dica extra, hein?
Tem várias, né? Então, Vamos lá. assim, depois da visita, né? Eu falo sempre de focar na visita e buscar o fechamento, né, da proposta, né? Entender a necessidade, entender o lead, depois eu falo sempre, é o funil, né? Então, assim, você recebeu o lead, você entendeu a necessidade dele, você levou ele, às vezes, para uma visita na imobiliária, uma visita no decorado, Correto. né? E aí, depois, você vai vir para a proposta. E depois, faça o pós-venda, né? Porque não é porque o cliente está quente, é o que eu falei antes, ele pode ficar morno. Ah, eu tirei a proposta, então tá tudo feito. Não, né? Você tirou a proposta, você vai ter que ver a documentação, você vai ter que ir atrás do banco, muitas vezes, fazer esse acompanhamento, né? E manter ele ali. E depois também, tem alguns exemplos na internet de corretor que faz esse acompanhamento, né? Agradece o cliente, né? Lembra Sim. dele, ele comprou teu imóvel, comprou com você. Então, assim, é tão importante você ter esse atendimento posterior, porque hoje eu falo muito para os corretores, a Casa Conceito, ela vive muito de indicação. A Sim. gente vende muito por indicação. Então, assim, se você faz um trabalho excelente para o seu cliente, ele vai te indicar, ele mesmo vai te gerar aí várias outras vendas. Com certeza. Então, faça um trabalho bem feito, faça o pós-venda, atenda o seu cliente até o final, que você vai ter retorno. Show Isso aí. de bola, hein? Quer dar alguma dica de milhões? Cara, hoje eu tô em paz, velho. Quer dar uma dica de milhões aí pra nós? Lógico, o cara tem que voltar e assistir o podcast, pô. Assiste. Mesmo você que já assistiu, assiste de novo, que você vai colher muita informação legal. Tem bastante informação. Foi muito bom. Qual que é suas redes sociais pra galera seguir você? Casa Conceito Imóveis, né? Tem lá, pode seguir lá, tem bastante coisa, bastante conteúdo, né? Sim, Se legal. quiser informação, estamos lá, abertos. Vocês são mais voltados a lançamento, isso? Pelo que A você falou? gente tem uma especialidade maior no segmento de novos. Eu Legal. atuo em terceiro, eu tenho uma equipe de terceiro, não deixo de trabalhar, mas assim, hoje o meu forte, né, é segmento de novos. Que legal. Então, ó, pensou em lançamento, não esqueça, hein? Casa Casa Conceito. Conceito, hein? É isso aí. Esquece, mas derrete, né? Não? Nossa, A melhor louco. condição vai encontrar lá. E se quiser comprar na Zona Norte, É Mundo House. do House, Minas, Zona Norte. Tamo lá. Os meninos Show de é bola. brabo, hein? Fala aí suas redes sociais. A minha é Lucas Moreira MH e Mundo House 20, tá? Só procurar lá que a gente tá lá. Legal. Eu sou o corretor William Duarte. A gente tem a nossa página também da casa em Sorocaba. Pensou em Zona Oeste, ali, região do Vanel. Os meninos detonam lá, Mas hein? nós tá derretendo, hein? Esse foi o episódio de hoje. Muito Terreno. obrigado por você. Terreno? Ah, você quer falar da consultora? Claro, né, mano? Tá, vamos Já lá. Ele falamos quer de falar tudo. dos patrocínios aqui, ó. Tá certo. Vamos lá, o corretor 4 em 1 é o que a gente acredita. A gente quer dar dica pro corretor para ele conseguir fazer 4 vendas em um mês. Foi daí que o Lucas também que teve essa ideia aí. O Lucas é o cara das ideias. Eu fico acompanhando. WD é a nossa imobiliária, Casa Sorocaba. É uma rede social nossa. Mundo House, imobiliária do Lucas. Opa. Do Arcon Construtora, nossa construtora. Não tem mais casa pra vender, Will. Já era, vendemos tudo. Vai ter que cara. esperar, mano. A gente Graças dá a dica, Deus. vocês não vêm. Vamos Estamos construir vendendo lá. tudo na planta, graças a Deus, cara. O mercado Show. tá... Tá bom, ele tem um terreno, né? Vai construir um terreno. Vai, dele, vamos né? construir. Quero Em ver, breve. sabe. Tô... Isso aí. só Se aguardando, Deus quiser, né? e logo se Deus quiser, a gente constrói o conjunto Por também. que não? Aí, ó. Opa, Ué, a vamos parceria fazer, tá vamos feita fazer um aqui, predinho aí. vamos- E é legal Não isso é daí, verdade? cara. Já acabou o Tô podcast, buscando, mas estamos falando tô ainda. buscando, inclusive, viu, gente? Junto com o Lucas, assim, a gente tá quebrando bastante paradigma, porque geralmente as imobiliárias são um pouco distantes, né? Você cumprimenta e tal, mas, cara, ele vai lá dar treinamento meus meninos sempre. Eu sempre tô na imobiliária dele dando treinamento Então, é tão também. importante E vai isso, crescendo né? junto, É. entendeu? Gente, ó. E tem mercado para todo mundo, Pra né? todo Assim, mundo, tem cara. mercado. E o que é o que eu falei, o que às vezes eu tenho de experiência maior, eu posso trocar com você, e o quanto eu não aprendo também ouvindo Sim. vocês, entendeu? Assim, ou, nossa, que eu sigo você aí, a gente sempre comenta, poxa, que legal, olha, que bacana, a gente precisa se desenvolver nisso também, né? Sim, E legal como pra eu caramba, falo, né? cara. Assim, nada se cria, tudo se copia. O que Com está certeza. dando sucesso, vai Vai. fundo, né? Assim, se Sim. está dando certo, né? E dentro da casa, a gente fala isso na imobiliária também. Poxa, o corretor sabe ali trazer, pra você ter ideia, amanhã a gente está montando um treinamento de como trazer o cliente para visita. Porque, assim, a gente tem vários corretores que estão com dificuldade. Poxa, mano, não consigo trazer o cara para visita. E aí, assim, o que a gente... Vamos pegar com quem sabe? Vamos pegar aqui uns exemplos? Aí eu fui Sim. buscando e estamos montando o treinamento. E aí vai, entendeu? Legal. Copiando o modelo de sucesso. E a gente, falando bem aqui a verdade, a gente também está buscando para investir em construção.
Legal. Então, certo. assim, a gente tá... E não quero fazer sozinha mais, assim. Já entendi que a gente precisa de Seja um parceiro. sim. Vamos trabalhar em conjunto, vamos ver quem é de confiança, né? E também, aqui somos 3 imobiliários, imagina? Que beleza, né? Assim, são Sim. 3 possibilidades de negócio muito mais fácil. Porque olha quantos corretores você tem, Sim. eu, você, e aí um ajudando o outro, né? É isso aí. É um paradigma difícil de quebrar, mas quando consegue quebrar, você vê que você chega muito longe com Muito as longe. pessoas. Você com aprende as muito pessoas. rápido, Muito cara. longe. Você Com os aprende e relacionamentos, consegue, né? E Muito sabe bacana. um mercado que é um pouco diferente do nosso, mas eu achei interessante isso daí. Eu tava pra comprar um carro e eu na rua lá do escritório tava porrada. Tem a Cabral ali também. Eu fui cara, meu carro tá na outra agência, o carro que você quer. De outro Entendi, dono. entendi. Ah, não Em tem outra espaço loja. aqui, eu guardo lá. Falei, caramba, É os isso caras, mesmo. velho. E tá na mesma rua ali e acabou. Não tem essa. Com certeza. Vai vender do mesmo A mente jeito. fechada tá fadado, não ao fracasso, mas a não chegar na excelência, Sim. né? Não, chega na Porque excelência. dá pra chegar mais longe ainda. Por mais que você tá voando, dá pra chegar Dá pra mais chegar longe. mais longe. Sempre dá mais um pouco, né? Sempre dá mais um pouco. Beleza. Isso aí. Gente, esse foi o episódio. Cara, teve... Isso é louco. Esse aí foi um dos melhores que a gente teve, hein? Obrigada. Assista os outros também, tá? Tem bastante informação e correspondente, tudo. E até a próxima. Valeu. Obrigada, gente. Muito Dá um bom. 10.